Muito bem, então boa tarde a todas e a todos. Dar início a esta reunião ordinária da Câmara Municipal de 15 de julho de 2019. Uma vez que temos público, entre os quais se inclui a distinta Presidente da Assembleia Municipal, cumprimentar-vos a todos e, naturalmente, dizer que nos termos regimentais, o período antes da ordem do dia inicia-se com a intervenção do público e eu gostaria de perguntar se algum dos presentes, nessa qualidade, quer usar da palavra. Ora bem, eu hoje queria trazer aqui 3 tópicos. Vou começar por um que eventualmente vou ter que ser visto pela vereadora Carla. Acontece o seguinte, ali nas vinhas que eu tenho junto ao Rio da Pipa, os funcionários que andam lá a trabalhar começaram-se a queixar porque eu andava a pôr produtos nas vinhas e eles punham os olhos inflamados e além de inflamados, com ardor, etc. E eu vendia mesmo que se foram embora. Eu, durante 8 dias, recusei sempre isso, dizendo que eu estou em proteção integrada, todos os produtos que eu ponho não são inócuos. Inócuos nunca são, mas pronto, não fazem mal. Como são vinhas que eu tenho que ter algum carinho especial pela qualidade das uvas que eu tenho e como eu faço uma gestão das vinhas muito à base de microelementos que são necessários, análises foliares, etc., vou lá mais vezes. E as dadas tantas saí eu também a chorar nos olhos, porque a pessoa sem querer mexe nas barras, mexe naquilo e, portanto, vai com as mãos aos olhos. E eu disse assim, vocês quando vão para as outras vinhas, desculpe, mas isto é importante para ter, quando vão para as outras vinhas sentem alguma coisa? Não, essa não é. Então, e diz-me um assim, eles às vezes descarregam aqui uns, como é que se chama, bidons, ou como quiserem, cisternas, não é? De efluentes aqui no rio. Não é? Qual é a minha conclusão? Não é nenhuma, porque eu não fiz análises nenhuma. Vocês saberão. Eles dizem que são uma cisterna da Câmara, não é? Descarrega. Se for... Portanto, indo lá ali ao pé, o que é que isto quer dizer? Há descarga de matéria orgânica que eu não sei o que é, não é? Portanto, compostos voláteis, não é? Que, naquele caso, devem se sentir mais quando há vento, não é? Portanto, isto tem que ter uma proveniência de uma indústria qualquer. Não pode ser unicamente resíduos urbanos, não é? Portanto, isto é um ponto de referência, isto é uma questão de fazer análises, detectar o que é, exatamente, não é? Não tem nada. Mas que há dias que é extremamente intenso, provocar dor nos olhos, não é? De maneira que eu agora ando todo a esfregar, não é? Nos olhos. Por acaso isto não tem piada nenhuma, porque hoje... mas pode ser uma coisa que não tenha grandes consequências, mas é preciso ter cuidado e saber o que é que se passa, não é? Pronto, ponto número 1 é esse. Sabe alguma coisa de qual é a regularidade que fazem as descargas daquelas cisternas? Depois respondo sobre isso. Não percebi. Eu depois responderei sobre isso. Está bem, pronto. Pode colocar os outros temas também. Ponho já. Ponto número 2. Sobre a Praça de Toiros. Portanto, eu já tinha mandado para o Sr. Presidente. Bem, entretanto, tinha falado, como acho que referi, o Sr. Arquiteto que disse que as obras iam estar prontas até final de julho. Eu, neste momento, ontem acabei de assinar os últimos contratos com os toureiros, que depois hoje já veio Miguel Moura em vez de um que estava aí previsto. E, portanto, o que é que eu me sinto um bocado aflito? É que a voz corrente em toda a aguda é que não vai haver corridas. Já ouviste isso, Diogo? Bem, também o Diogo já ouviu. Não vai haver corridas porque a praça está a cair. Isto é o mais, digamos, anti-marketing que eu tenho que fazer. Eu, esta semana, queria pôr na rua alguns já dos cartazes. Eu vou trazer uma corrida ao nível do Campo Pequeno e este ano vou trazer também para a corrida do dia 16 6 touros meus. Não? O Sr. Presidente esqueceu-se de um pequeno pormenor, isto agora não leva a mal. Este NAPS foi da única Câmara quase que eu não recebi os parabéns pela excelente corrida. Mas é verdade, não, ouça, fora de série já vejo um pouco pequeno para o ano. Mandei um curro notável ao Sr. Presidente da Câmara de Santarém, de Cruz, toda a gente, porque as pessoas que são aficionadas e, portanto, que entendem, foi realmente
muito positivo, a gente nunca pode garantir, mas felizmente que as coisas correram pelo melhor. Eu vou trazer também 6 histórias meus, integrado nas comemorações dos 50 anos. Não é? E, portanto, seria mau se as coisas não tivessem corrido desta maneira no tempo que ou podiam ter corrido menos bem, e eu já não poderia trazer os 6 histórias. Portanto, esse assunto está resolvido. Ora bem, o que é que eu vejo? Eu, antes de vir para aqui, fui ver se falava com o arquiteto da batalha, hoje está em serviço externo, não veio, mas a esposa garantiu que as obras iam estar prontas. Que era o que eu tinha dito, e tudo isso. Agora, o que é que eu acho que era possível fazer para acabarmos com isto? É, porque já ontem, à noite, já me vinham dizer, veio uma praça desmontada, coisa que é irreal, não é? Ia-se montar uma praça desmontada, etc. Qual é o medo? Eu sei exatamente, porque vi, como os meus conhecimentos de engenharia são transversais, chegam para uma coisa daquelas, porque não tem nada de especial. Já aconteceu, segundo me disse o Carlos Lourenço, não sei há quantos anos, também tiveram problema dentro. Portanto, isto tem a ver com a contração das argilas e depois cria-se os espaços vazios e aquilo tem que se encher e pôr mais cimento e menos areia, que é o que acontece naquelas bancadas. É uma coisa fácil, como eles dizem, que é fácil de resolver. Hoje em dia, com a injeção de botão, é mais rápido, é mais seguro em termos de durar mais anos, não é? Pronto. Não seria possível a Câmara, não é? Dar para a opinião pública que a praça teve umas pequenas reparações, mas que estão prontas para as corridas de esteja, para as festas de agosto. No fundo, o que me preocupa só são as bocas, não é? Começar a fazer publicidade e depois já há umas pessoas mais idosas que já vieram dizer: ai menino, acha que eu estou em segurança e que aquilo não cai tudo? Está a ver? Esta imagem tem que ser rapidamente ultrapassada, não é? Fico claro nisto, não foi? Ok, certo. Terceiro ponto, sim. Terceiro ponto. Pronto. Já que estão aqui agora hoje todos os seus vereadores, vou dizer o seguinte, que eu já mandei a minha posição sobre a variante, não é? Penso que foi aprovada aqui por unanimidade por todos, não é? A segunda variante, não aquela que estava prevista, não é? E, portanto, quando passar agora estes festejos, eu tenho tido muito trabalho, irei publicar e dirigir-me a tudo quanto são pessoas que eu considero um atentado em termos técnicos e em termos de tirar o trânsito da vila, não é? A primeira, digamos, variante, essa sim tira o trânsito da vila, é séria, etc. Eu não tenho nada a ver para se arranjar dinheiros comunitários irem destruir propriedades dos outros, e neste caso eu que tenho gasto dezenas de horas da minha vida a poder ter vinhas que me dão muito gozo, porque há 2 meses que já andam a querer comprar azufres e por preços muito superiores àqueles que são praticados, não é? Quando há alternativas, não é? Bem, mas eu ponho isto tudo por escrito, algumas das pessoas que estão no serviço e que deram, com certeza, alguns parceiros, não é? Hão de me dar resposta, porque eu vou dispor as coisas sob o ponto de vista técnico, não é? Que não faz sentido nenhum a segunda variante. Só faz sentido para que o governo português, digamos, desonestamente, que é o termo que eu uso, vá buscar dinheiro à União Europeia, dizendo que a segunda variante vai resolver o problema da indústria, que é mentira. Não é? O que nós queremos é resolver o problema do trânsito no dia. Mas eu depois desenvolverei, não sei se está a ver, tudo isto e mandar-vos-ei a cada um deles os estudos, porque eu, como já tinha dito ao Sr. Presidente, portanto, isso também não é... Eu estava à espera que isto fosse à discussão pública. Nessa altura, agora, já tinha dito a alguns colegas meus do técnico que vinham cá também defender e dizer o ponto de vista que nós, como professores, como técnicos, sabemos que seria uma solução. Não há que outros defendem as soluções, porque há sempre as soluções de encomenda, para quem quiser. Pronto, ponto 3. Não vou detalhar este, irei o detalhar, que é uma coisa que mexe comigo, como pessoa, como arrodense, etc. Bom, respondendo às questões que o Sr. Engenheiro colocou e agradecendo as mesmas, deixe-me então tentar sintetizar uma resposta a todas elas, que agradeço. Relativamente à questão colocada no primeiro ponto, digamos assim, os ardores e aquilo que eventualmente se pode estar a passar com a descarga dos efluentes, aquilo que eu posso transmitir é que, no que diz respeito aos serviços municipais, nós temos de facto um serviço às populações que é
a limpeza das fossas para aquelas populações que não são servidas por um coletor ou por um emissário de recolha de efluentes, portanto, de saneamento em baixa, e nós precisamos desse serviço e, naturalmente, esse serviço é feito pelos nossos serviços municipais, que descarregam, naturalmente, aquilo que são as fossas, o produto das fossas, ou nos coletores, que estão devidamente vedados e tapados para o efeito e que têm a sua missão de encaminhar o efluente para a estação de tratamento mais próxima, que pode ser a da Ruda, que pode ser a de Santiago dos Velhos ou que pode ser a das Pontes de Monfalim, portanto, e também agora a de Bucelas, que pode tratar também uma parte dos efluentes. E, portanto, ou diretamente no coletor, ou diretamente na própria estação de tratamento, se o operador verificar que ou a mistura está muito sólida e que pode colocar em causa, digamos assim, aquilo que é a escorrência normal do coletor, e, portanto, ele tem essa capacidade de análise, e depois, quando é nesses casos, há uma articulação com os serviços da ETAR receptora e descarrega diretamente na ETAR. Portanto, não tenho conhecimento e também não há nenhuma autorização de nenhum chefe de divisão ou de nenhum membro do Executivo Municipal para que os serviços municipais não tenham outra conduta que não seja esta que acabei de descrever, o que significa que, se houver alguma situação de uma descarga promovida pelos serviços municipais na linha d'água, ela não é autorizada e tem que ser rapidamente resolvida, até do ponto de vista de procedimento disciplinar, se for o caso. Mas, desculpe, Isto é muito claro. Não, portanto, muito os serviços municipais... têm sido feitas descargas na linha d'água. Se têm sido feitas, temos que verificar se são os serviços municipais, duvido que seja, não estou a pôr em causa aquilo que o Sr. Engenheiro está a dizer, mas duvido que seja, que não estão mandatados para o fazer, nem têm orientações dos serviços para o fazer. Pronto, isso é importante. Isto é importante esclarecer. Pronto. Se há uma situação de alguém que indevidamente o está a fazer, isso deve ser tratado do ponto de vista de um crime ambiental, que deve ser comunicado às autoridades competentes, que têm que promover as diligências que são necessárias para o efeito. Eu não quero, desculpe só o pormenor, eu não creio que seja das fossas, não é? Porque é o seguinte, o que acontece é o seguinte, a questão do tratamento dos resíduos nestas etapas é um tratamento biológico. Certo. E há determinados produtos químicos que matam as bactérias e, portanto, aquilo deixa de tratar. Portanto, tudo não leva a crer que aquilo tem que ser industrial. Não é? Mas eu vou, portanto, dizer... Mas não é pelos nossos serviços municipais, isso fica muito claro. Nós só fazemos limpeza de domésticos, ou seja, fósseis domésticos. Não há nada que vocês vão recolher... Às indústrias não. Nem temos autorização sequer para isso, e isso tem sido pontualmente feito em articulação com as águas do Tejo Atlântico, ou seja, até com a entidade responsável pelo funcionamento da ETAR, ou seja, não é a Câmara Municipal. A Câmara só está autorizada a fazer recolha doméstica e tem os pontos de descarga, que é o que fazemos. Portanto, agora, tendo um bocadinho de tempo, tenho medo de escorregar aqui. Lá abaixo eu que o cheiro identifico a maior parte dos produtos. Pronto, e se nos puder também dar algum apoio nisso, nós agradecemos. E dizer, portanto, aos senhores quem são as pessoas que eles viram. Não? Eles é que têm que dizer, não era? Exatamente. Porque exatamente. Pronto, não disse está arrumado e interessa é esclarecer. Claro, não há nada. Praça de Touros. Bom, nós não conseguimos ainda ter o poder, infelizmente, de controlar aquilo que são os chamados vox populis, ou seja, aquilo que é, digamos assim, a voz corrente dos cafés e da opinião pública através dessas vias. É difícil, obviamente as pessoas vão à Praça de Touros, e ainda este fim de semana houve lá um evento e apercebem-se que a Proteção Civil delimitou, e muito bem, a nosso pedido também, algumas zonas da Praça de Touros que estão neste momento com ou seja, apresentam alguma perigosidade potencial para os utilizadores, e naturalmente a nossa perspectiva é que a segurança das pessoas esteja sempre em primeiro lugar, e portanto nessa perspectiva de facto pode haver aqui alguma desinformação que circula. Aquilo que posso dizer é que, dado o relatório técnico que nós tivemos acesso, feito pelos nossos serviços através de sondagens ao local e que foi visado pelo engenheiro civil, eu diria que a análise que nós fazemos é que me parece, ou nos parece, que a intervenção é relativamente simples e que poderemos estar em condições de garantir que em agosto não haverá, de facto, problemas de maior e que poderemos ter a utilização da praça na sua plenitude. Nós, assim, em termos de contenção de argilas que referiu, eu admito que haja ali alguma situação que possa ter que ver com isso. Admito também
que em face da atividade sísmica que temos tido periodicamente, não tem sido regular, mas tem atingido aqui alguns picos há algum tempo atrás, possa ter alguma influência, é aquilo que me dizem também, que pode ter acontecido, porque a estrutura da praça, como sabem, é uma estrutura muito rudimentar do ponto de vista da sua solidez em termos de estrutura, ou seja, de betão, não existe muito betão, existe um aterro, foi uma zona de aterro, que foi construída em cima de uma zona de aterro, o que também que é sustentável, não é isso que está em causa, mas para estas oscilações é capaz de sofrer um bocadinho mais do que se fosse uma estrutura em betão convencional. A praça também já tem 90 anos, 90 e tal anos, e portanto também é natural que nós próprios nos sentimos mais velhos todos os anos, e a praça também tem a sua durabilidade e precisa da sua manutenção. E portanto o que eu diria é que, da análise que os serviços técnicos nos fizeram, a convicção que temos à data de hoje é que efetivamente estaremos em condições de tudo fazer para que em agosto não haja nenhum problema e que as corridas de touros possam ser naturalmente dadas, como já é uma imagem de marca há muitos anos nesta festa do Concelho. E portanto, nós o que temos previsto é, assim que os trabalhos se iniciarem efetivamente com mais força, até para as pessoas perceberem a natureza dos trabalhos, vamos naturalmente fazer uma notícia a identificar que estamos a fazer manutenção da Praça de Touros, de modo a que durante as festas de agosto esteja plenamente funcional e capaz de receber todos os espetáculos necessários para o efeito. E portanto, nós vamos fazer essa notícia, já tínhamos previsto fazê-lo, mas quando estivéssemos com as equipas no terreno, efetivamente a proceder às manutenções necessárias. Sobre isso, eu não creio que seja nada a ver com a atividade sísmica, porque senão o que ela se manifestava era nas rachas do parede exterior de contenção. E eu, portanto, quando soube, só soube depois muito a posteriori, não é? Fui lá ver e digo, não há uma única racha, nem nenhuma fissura. Não é? Portanto, tem a ver com contrações e contrações de gilas. Pronto. É relevante, essa pode certo, sim, eu estou a dizer isto só porque foi uma nota também que me transmitiram do ponto de vista técnico e que eu, enfim, não tenho como negar à partida essa possível justificação. É só por isso. Mas, não temos que, quer dizer, mas independentemente disso, mas independentemente disso, o que nos parece é que estaremos em condições de garantir, a informação que tenho a data de hoje dos serviços, que as coisas estarão em condições para que em agosto possamos realizar lá os espetáculos tauromáquicos também. Pois, mas eu penso, desculpa de insistir, aliás, o que me trouxe aqui um bocadinho foi o e-mail que me respondeu a maneira que estaremos em condições, mas a segurança das pessoas em primeiro lugar. Eu pergunto quem paga, não é? Porque neste momento, não é? Eu com os contratos, se não houver corrida, tenho que pagar aos toureiros, está a ver? Não é? Portanto, não é. Portanto, o que eu pedia era se podia haver um pressing, não é? Porque aquilo é uma coisa que se faz numa semana, não é? Aquilo não tem nada de... Talvez não, precisa de secar. Mas essa é por isso é que eu digo, tem que ser feito numa semana para depois secar. Exatamente. Por isso depois tem que ser pintado. Temos que contar com esses tempos todos, não é? Só mesmo que eu estou preocupado por as obras não terem começado ainda, até se ainda não começaram, não é? Não, mas está previsto para breve mesmo. Pois, o breve é muito breve. Não, é breve, uma semana talvez. Começa a ser muito, porque hoje é dia 15. Pronto, essa é a minha preocupação. Bom, mas de qualquer forma dizer também que a lotação da praça são 2.400 e qualquer coisa lugares e neste momento nós estão vedados a utilização de cerca de 500 lugares. Ou seja, sim, mas ninguém ia fazer um espetáculo. Certo, mas temos 1.900 lugares ainda disponíveis na sim, praça não, para utilizar. Não seria possível haver... Mas não quero admitir, mas eu não quero admitir esse cenário à data de hoje, estou só a dizer esse número só para ficarmos com essa ideia. Depois, relativamente à questão da corrida, enfim, não pude estar presente e também transmiti por e-mail que não poderia estar presente. Pois isso. Mas o Sr. Vereador Mário Anágua esteve presente e também me deu nota que esteve presente. E o que nós dissemos é que, efetivamente, as pessoas da terra nós gostamos de homenagear na terra. E, portanto, haveremos de ter a ocasião de, na feira de agosto, fazer a homenagem que entendemos que deve ser feita na sede própria, que é precisamente na Praça de Touros José Marcos Simões, que é a Praça de Touros que o Sr. Engenheiro é concessionário e que nos dá muito gosto em podermos fazer essa homenagem de viva voz com a nossa população. Mais do que no campo pequeno, nós gostamos de homenagear os nossos no nosso território e, portanto, é isso que iremos fazer. Aliás, está previsto fazermos. Enfim, estou a destapar aqui o véu, mas não quero entrar em grandes pormenores mais sobre isso. Depois, atempadamente saberá o como e em que formas é que estamos a pensar fazer isso. Mas, de qualquer forma, deixe-me associar a esse cumprimento. Eu creio que o Sr. Vereador transmitiu no dia, mas, naturalmente, felicitá-lo pelo sucesso
da corrida. Felicitar era os dois. Da corrida que também. Epá, mas eu acredito que também tenha tido alguma contribuição. Pois é, porque isto e é assim que isto tem sido defendido, não houve um antitaurino que se metesse comigo no técnico, nem em parte nenhuma, porque estes 50 anos da ganaderia foi um projeto de investigação, e eu parei isto, projeto de investigação em que as experiências, neste caso, demoram 4 anos e meio, que é o tempo desde criar o touro até ele ser unidade. Isto numa reunião, e eu vou ter uma na quinta-feira com vários ex-presidentes da Câmara, houve alguém que me disse, mas que era muito tempo, uma experiência de 4 anos e meio. Porquê é que eu não me dedicava a criar ratos ou pintos? Não é? E eu, uma dessas pessoas disse, porque são animais que têm uma inteligência reduzida. Não é? Eventualmente tão reduzida como o senhor está por esta questão. Que ele estava a pôr, era uma maneira delicada de pôr. Não, eu penso que isto tem uma base de trabalho, não é? E felizmente que eu me dei ao luxo de dizer antes, e foi publicado pelo Campeonato, quais eram os touros que saíram melhor, não é? Porque há um ditado ainda aqui na rua e noutros sítios que as pessoas dizem os touros são como os melões. Mentira, não é? Os touros, na praça, que é onde se vê a bravura e as qualidades do touro, é fruto de uma seleção, de identificação dos caracteres. Portanto, os resultados desta investigação só, já agora também não nos faz mal nada para aprender um bocadinho, é o seguinte, hoje em dia tem que se combater o stress dos touros. E os touros, ao combater-se o stress, os touros tornam-se mais bravos, mais sérios a lutar. Ou seja, o touro tem que precisar de muito contacto humano. E há anos atrás pensava-se que o touro devia estar no seu estado selvagem sem ver as pessoas. Mentira. E esta provou o seguinte, está tudo fotografado e vai para a televisão do Campo Pequeno, a maneira como nós fechámos os touros. Parecia um borrego aí, sem dar uma cortada, sem fazer nada, depois chegam lá na hora. Portanto, isto são pequenos pormenores que têm sempre interesse e que nunca fica mal. As pessoas, por exemplo, em Espanha evoluem-se muito e os Estados Unidos têm poucas corridas, são dadas pelos açorianos e são eles que têm feito estudos dos géneros da bravura. Não é? Neste caso, touros bravos não podem ter muito stress. Muito bem. Pronto. Sobre o terceiro ponto, variante à Vila da Rua. Esta variante é um compromisso político que está assumido, não de hoje nem de ontem, mas é um compromisso de grande amplitude. E, naturalmente, nós somos responsáveis por executar esses compromissos políticos e aquilo que é a vontade maioritária das pessoas que se expressam periodicamente em eleições autárquicas, nomeadamente. E, portanto, o compromisso político da variante é extremamente forte e, mais do que ser um compromisso político, é uma verdadeira necessidade e urgência promover pela construção da variante à Vila da Ruda. Não só pela questão que referiu e bem, de desviar algum do tráfego principal aqui do centro da vila, que tem naturalmente também um impacto ambiental, mas também desviar o tráfego, sobretudo o pesado, que é o que tem o maior impacto ambiental e que tem o maior impacto a nível da segurança e do desgaste também das vias municipais. E, portanto, no acesso à zona industrial, parece-me que se o acesso for mais direto, obviamente que terá mais vantagem para as indústrias e permitirá valorizar a zona industrial e permitirá também uma atratividade diferente e promover também postos de trabalho, mas sobretudo o que nos preocupa aqui é a questão ambiental primeiro e depois a questão também do desvio do tráfego, efetivamente. Dizer também o seguinte, para além do consenso político que existiu nesta Câmara e que eu saudei e saúdo, há também já hoje um compromisso político a nível dos órgãos de soberania. Porquê? Porque o PNI 2030, que é o Programa Nacional de Investimentos de 2030, tem lá inscrito na sua agenda precisamente a construção da variante à Vila da Ruda e foi deliberado na semana passada na Assembleia da República por uma vasta maioria que envolveu não só partidos de esquerda, mas também da direita do nosso arco político e, portanto, eu diria que hoje em dia o PNI 2030, tendo sido aprovado, a variante à Vila da Ruda, estando incluída no PNI 2030, tem um consenso generalizado na sociedade portuguesa também. E isso é uma vitória da Ruda e que eu gostaria também aqui de destacar. Sobre a questão dos serviços técnicos que se pronunciaram. Bom, nós tivemos naturalmente que fazer uma suspensão do PDM. A suspensão do PDM foi objeto da discussão pública que é natural e que saiu em Diário da República e houve consulta pública nessa fase. Antes disso já tinha havido pronúncia, portanto, e parecer da DRAP, que é a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, com sede em Santarém. Eu espero, Sr. Presidente, com isto que se repita, que eu vou pedir a sua demissão. E da CCDR-LVT, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo.
Se me pede a minha demissão, eu sou livre de aceitar ou não, em primeiro lugar, porque efetivamente sinto que ao cumprir um compromisso político não tenho que me demitir, tenho que continuar a cumprir. Não, eu estou a dizer, e nesta vida democrática a vida ensinou-me que o seguinte, não temos de estar todos de acordo, agora o que tem que ser reconhecido é que este Executivo, enquanto cá estivermos, nós somos responsáveis pela persecução do interesse público. E se o interesse público às vezes é colidir com interesses particulares, não tenhamos dúvidas que nós estaremos sempre do lado do interesse público. E, portanto, tudo terá o seu tratamento, as coisas terão que andar conforme têm que andar. Neste momento, o projeto de execução está neste momento em fase de concurso. Vai haver uma equipa que fará o projeto de execução e fará uma análise de impacto ambiental. Os procedimentos vão ser todos seguidos. Haverá a fase da negociação particular ou das expropriações que tiverem que existir e, portanto, o processo tem que andar. E, em Portugal, existem também mecanismos ao dispor das populações, que são os órgãos jurisdicionais, nomeadamente os tribunais, que, segundo a Constituição, administram a justiça em nome do povo e, portanto, naturalmente que nós acataremos todas as decisões judiciais que, ao caso, se aplicarem. Até agora, as decisões administrativas da tutela e dos órgãos intermédios da tutela têm dado razão à pretensão do município de avançar com a construção da variante à Vila da Ruda e, portanto, por muito que isto possa desagradar conjunturalmente a alguém, o interesse público é muito superior a esse desagrado, que é legítimo, que não é que seja legítimo, mas que terá a sua sede própria para poder ser exercido e, naturalmente, cá estaremos para acatar as decisões. Para finalizarmos isto, eu estou 100% de acordo com o Sr. Presidente e tive sempre, há uma necessidade de uma variante, digamos, em Arruda. Fui o primeiro, há 20 anos que estávamos à espera. Olha, eu só gostava que o Governo, se o Sr. Presidente batesse alguns ministérios, como das infraestruturas, podia disponibilizar 1 milhão ou 1 milhão e qualquer coisa para fazer a primeira variante. Em projetos que eu tenho feito e sou autor, isso tem acontecido. Não é? Umas determinadas entidades precisam de dinheiro, não é? E o Ministro diz, está bem, eu arranjo 1 milhão ou 1 milhão e meio, falo com conhecimento de causa. Portanto, aqui também seria possível fazer uma coisa dessas. Certo? Eu não discuto, tem que haver uma variante, há que tirar o trânsito, não é isso que eu discuto, eu sou o primeiro. Há um compromisso? Mas eu quero é discutir tecnicamente o absurdo desta solução. Porque esta solução irá beneficiar terceiros que nada têm a ver com os interesses da rua. Está a ver? Portanto, são situações, mas que eu vou discuti-las, digamos, olha, nos sítios estão nos jornais que me permitem, mas antes disso mando para os seus vereadores o meu ponto de vista. Eu quero uma variante, eu quero tirar o trânsito da Ruda, que isto é uma chatice, não é? Agora, não me venham, porque, sabe o que é? Eu sinto que me estão a chamar estúpido, eu não sou. Não, Sr. Presidente, porque toda esta solução da segunda variante não tem nada a ver com tirar o trânsito, a outra tirava muito melhor, basta fazer os estudos que fizeram, com certeza. Já viu só isto, uma pessoa que venha do Sobral vai ter que ir ao fim das corredoras para apanhar a variante, quando podia apanhá-la ali nos 3 portões. Não, mas vai poder fazer. Hã? O senhor... É verdade, mas essa é uma coisa... Terminou já, não? Eu por agora terminei. Pronto, só para dizer uma coisa. Nós aprovámos no dia 14 de janeiro deste ano um plano de pavimentações para o mandato. Há lá uma linha, penso que é na última página, que fala numa intervenção que nós temos planeado fazer, se a variante se executar efetivamente, que é uma rotunda precisamente junto aos 3 portões para fazer a ligação à Estrada da Costa, que por sua vez tem a ligação aos 4 caminhos numa rotunda que está prevista nessa variante. Obviamente que o traçado original da variante, na perspectiva estrita do transporte ligeiro, pronto, é a minha opinião, o engenheiro terá a sua, na minha opinião, tinha vantagem potencial, mas o pesado não tinha diretamente essa vantagem. E o que nós estamos a fazer agora é uma variante que é proposta pelas infraestruturas de Portugal, que também são pessoas bastante capacitadas para poder fazer propostas. Mas com muita componente política mais do que técnica, muitos deles. Não creio, porque... Não creio. Mas pronto, e está previsto que a Câmara Municipal, às expensas do seu orçamento municipal, possa fazer essa intervenção de ligação aos 3 portões para a Estrada da Costa. Precisamente para possibilitar que o trânsito que venha desta zona das urbanizações do Casal do Telheiro, São Lázaro, etc., ao invés de terem que ir apanhar a Estrada Nacional para o carregado e junto à urbanização do Casal da Machada apanhar a variante,
o possam fazer logo aos 3 portões, Estrada da Costa, que agora para tráfego ligeiro até está bastante bem dotada, e depois, no fundo, apanhar nos cruzamentos dos 4 caminhos, portanto, na rotunda que será criada aí, a variante, e portanto com isso reduz bastante não só o tempo, como também aquilo que é a deslocação para Lisboa. Duplicação de despesas, não é? Não, é uma complementariedade que eu acho que é importante e que beneficia o conceito nas duplas vertentes. Por isso, aquilo que se deve fazer na Assembleia da República, a União Europeia, sendo eu português, tem que saber das vigarices que são aqui feitas. Porque isto é uma vergonha, não é? É que tudo aquilo que tiveram a discutir, e a maior parte dos partidos, nem aqui à direita, nem à esquerda, nem sabem do que se passa. Isto é assim. Há dinheiro da União Europeia, se isto for para criar postos de trabalho e desenvolver a zona industrial. Um troço. Se não há, há a portuguesa. O sangue árabe ficou no povo porque o Dom Afonso Henriques precisou de manter aqui os árabes, não é? Toca de enganar o próximo. Ouça, também a minha opinião tudo bem, social. Vivemos num país democrático e vereadores da Câmara de Lisboa a discutir os traçados. São professores do técnico que já saíram, digamos, em colisão com o arquiteto Salgado e outros da Câmara de Lisboa. É pena, está a perceber? Porque ficávamos todos a ganhar. Está a ver? Sim, o que eu acho é que nós precisamos... Porque os 3 portões prejudicam quem é o terreno é meu. Nós estamos há muito tempo, perdemos muito tempo a discutir a perfeição das coisas e esquecemos que a vida das pessoas exige que nós façamos aquilo que é possível fazer em cada momento. E neste momento há uma janela de oportunidade, como eu sinto que nunca terá havido num passado recente, para se fazer a variante à Vila da Ruda. E eu lamento que haja, enfim, também não me choca, que não haja consenso sobre esta matéria. Pelo menos há um amplo consenso sobre esta matéria. E isso chega para fundamentar, com o interesse público geral, a execução da variante à Vila da Ruda. Ninguém perdoaria este ou qualquer outro executivo que, tendo a oportunidade de fazer, não o fizesse. E lamento imenso, Sr. Engenheiro, com toda a estima e consideração que sabe que tenho, em mim encontrará sempre um opositor à lógica de promover interesses particulares em detrimento do interesse geral. Não vou por aí, o interesse geral sobrepõe-se a qualquer interesse particular que possa existir e naquilo que depender de mim, e estou certo que dos colegas do Executivo Municipal em funções, tudo faremos para que a variante seja uma realidade. Tudo faremos. E, portanto, não vamos estar a discutir as localizações ideais, o que quer seja, etc. Houve entidades que se pronunciaram, a suspensão, o corredor de suspensão do PDM está em vigor, temos até 2021, com a possibilidade de prorrogar por mais a oportunidade de fazer. E, portanto, tudo faremos e colocaremos o nosso máximo empenhamento para o fazer dentro do timing que está previsto. Isso aí, para que fique muito clara esta questão. Esta coisa, mas isto acho que até acaba por ser positivo para o seguinte. Eu estou 100% de acordo com o que disse. Não é? Eu sou o primeiro defensor que acho que já há 10 anos devia ter sido feito, para não ser há 20, não é? A variante. É necessário uma variante em Ruda. Sem dúvida. Eu só digo é que o primeiro traçado, técnica e ambientalmente e socialmente, era melhor do que o segundo. É só isso. E era isso que eu gostaria. Os professores do técnico, gente competente, vir defender. E era isso que eu estava à espera quando me disse que ia ser posta à discussão pública. Não foi? Na suspensão do PDM, houve a discussão pública nos termos da lei, de acordo com aquilo que é a normativa em vigor. Foi publicada em Diário da República, nós fizemos publicações sobre essa matéria, de várias ordens, quer dizer... Mas não houve sessões públicas. Isso não houve. Mas era isso. Mas outros foi discutido na Assembleia Municipal, quer dizer, foi discutido, não tinha que ser discutido. Também é um ambiente muito restrito, e quando eu pensava que isso... Porque ouça uma coisa, eu falando com as pessoas, como sabe, também falo com toda a gente daqui, as pessoas dizem, mas a outra era muito melhor para nós. E acabou de dizer que, então, ia-se fazer agora uma nova, e depois sabe o que é que vai ter que fazer? Depois vai ter que ampliar a estrada das corredoras, não é? Porque a estrada é bastante estreita e má. Portanto, tem que... Mas isso quer numa solução ou noutra, a estrada não deixava de ser estreita e má. Quer numa traçado, quer noutra, a estrada ia sempre deixar, não ia deixar. Os custos não vão ser 3,5 e passam a ser 5 ou 6. Não é? Isso que é pena. Não é? Eu, como nunca tive muito dinheiro, e tenho que andar sempre a ir para o pau, faz-me impressão. Já somos dois. Estas soluções. Mas é que assim é fácil de decidir quando nós não estamos a mexer no nosso próprio dinheiro. É o dinheiro dos contribuintes. Não é? É verdade. Bem, não vos quero roubar isto.
Bom, mas Tenho a penso, minha mensagem. mas penso que vai esclarecido e ainda menos Mas eu já esclarecido. estou esclarecido há muito tempo. Então, Eu quero agora esclarecer as outras pessoas, não é? Para que democraticamente, não é? E tecnicamente, porque eu quero discutir soluções técnicas. Essas, sim. é admissível. Nós, Agora, naturalmente, nós estamos a trabalhar com o alto patrocínio das infraestruturas de Portugal, que é a entidade em Portugal que mais percebe destas matérias das estradas Sim, os nacionais. pais percebem que estão no Instituto Superior Técnico. E muitas vezes estão de bem. acordo, muitas vezes fazem trabalhos para as infraestruturas. Com certeza. e tal. Nós sabemos como é que as coisas funcionam. Também não somos ingênuos com esta idade. Bem, desculpem lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus, muito obrigado. Até breve, até breve. Deus. Muito bem. Para além desta discussão, eu tinha aqui 2 ou 3 pontos para falar neste ponto da ordem do dia, antes do ponto 0, antes de passarmos à discussão dos outros pontos, que passa por dar nota aos seus vereadores que nós terminámos este domingo, ontem precisamente, uma escavação arqueológica no moinho do Custódio em Ranhó. Efetivamente, este era um sítio arqueológico que já vinha identificado na Carta Arqueológica que foi publicada em 2017. Veio de facto a confirmar-se, enfim, esta escavação foi feita em parceria com a professora Ana Catarina da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e com um conjunto de alunos e também com o nosso arqueólogo municipal, o Dr. Jorge Lopes, e no fundo, e com o projeto de Arqueologia Viva, e portanto veio-se a verificar que de facto há ali alguns pontos que nos admitem chegar à conclusão que há registros de ocupação humana naquela zona de há cerca de 5.000 anos atrás, ou seja, 3.000 antes de Cristo, por aí. E, portanto, nós estamos neste momento a elaborar um relatório coordenado pela professora Ana Catarina a ser entregue à Direção-Geral do Património Cultural, no fundo, para validar, no fundo, esta escavação que foi feita e nos poder possibilitar também que no futuro consigamos continuar este trabalho, que nos parece que há ali bastante potencial até para o futuro também. Depois, dar 2 notas muito rápidas. O sucesso que foi a Noite de Fados, organizada pelo Agrupamento 78 e pela Paróquia da Rua dos Vinhos, na Praça de Torres, e, portanto, associarmos também a este momento alto do movimento associativo e da dinâmica social que o Conselho vem vivendo. A parte também da iniciativa da Alcobaela de Cima, que foi a coletividade que este fim de semana realizou os seus festejos anuais e que está também com grande vivacidade, até pela obra que estão a iniciar já de construção de um ringue naquela localidade e, portanto, dá nota também dessa circunstância que é para nós também de destacar. Portanto, basicamente era isto que tinha para vos trazer aqui. Não sei se algum dos vereadores quer usar da palavra neste ponto. Boa tarde, Sr. Presidente. Sou a pessoa que cumprimento todos os colegas, mais os presentes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e vou utilizar parte deste tempo para que fique esclarecido de uma vez por todas qual a posição do PSD relativamente a esta questão que nos tem, digamos assim, levado a discuti-la nos últimos tempos, que está ligado ao ensino e à mudança do 5º ano em Arranhol para o ensino público. E dentro desta perspectiva, terei que dizer ao Sr. Presidente que não posso deixar de lamentar tudo o que aconteceu na última reunião em Arranhol, e penso que tudo isso teve um problema que foi a falta de coragem do Sr. Presidente não ter assumido desde o início, concordo ou não com a sua posição, que até é legítima, embora não seja a nossa posição, que estava favorável, digamos assim, à transição e à mudança do 5º ano do 2º ciclo em Arranhol, da forma que estava a ser ministrada, para passar a ser ministrada através do agrupamento de escolas de Arroio. Devo dizer o seguinte, Sr. Presidente. O que me custa no meio disto tudo, e estou a tentar dizer isto com a maior tranquilidade possível, é ver alguns camaradas seus, que por acaso têm responsabilidades políticas atualmente, que tendo familiares seus a viver e a residir em concelhos limítrofes da Rua dos Vinhos,
em vez de optar por aquilo que defendem, que é a escola pública, os venham matricular no externato João Alberto Freire. Isto é, para mim, uma manifestação de uma incoerência tal que eu não podia deixar de trazer aqui e de vincar, porque, efetivamente, nós podemos concordar ou não com as posições de cada um, mas não podemos ter atitudes que depois são incoerentes. Uma coisa é defendermos determinados princípios. Outra coisa é tentar dizer que não é assim, que esta solução é melhor que a outra e depois fazermos para os nossos filhos ou para os nossos familiares aquilo que não queremos para os filhos dos outros. Isto, efetivamente, eu não podia deixar de fazer. E quero dizer, Sr. Presidente, o seguinte. O PSD sempre entendeu e continuará a entender que a educação e o projeto educativo, pela importância e pela consequência que tem na vida dos alunos e das famílias, tem que ser tratado com a máxima transparência, com serenidade, com elevação. O que, lamentavelmente, tenho que lhe também dizer, não aconteceu nos últimos tempos. E isto deixa-me preocupado porque o senhor diz que não é por uma mentira ser repetida muitas vezes que se transforma em verdade. Mas também lhe devo dizer que as verdades também não se transformam em mentiras só porque são ditas por pessoas que não estão a ocupar o poder, como é o meu caso. É preciso termos frontalidade nestas matérias e depois custa-me ouvir as pessoas. E fico bem claro, não estou aqui a fazer o papel de vítima, mas apelidarem-me de incendiário. Quando eu tenho opiniões divergentes, que são as minhas e pelas quais eu sou responsável, eu acho também que não foi para isso que se fez o 25 de Abril. Eu acho que em democracia, cada um defende com a mesma legitimidade a escola, seja ela pública, privada, contrato de associação, mas não pode é tentar impor as ideias ou impor determinada forma de atuação. Respeitamos. E em democracia a maioria vence, como tem sido o apanágio, e sempre foi assim, e cá estamos para respeitar. Agora, não se pode, digamos, colocar epítetos em determinadas pessoas, porque se há uma coisa que eu procuro ser, é uma pessoa educada, e até ao dia 2 ainda não me ouviram dizer que a senhora fulana tal ou o senhor fulano tal é isto ou é aquilo. Bato-me pelas minhas ideias e, convictamente, defendo-as. Mas também já dei provas nesta casa de que as situações onde são boas e os projetos bons, nada me custa aplaudir, apoiar e agradecer pelo trabalho realizado. Dou-lhe um pequeno exemplo, quer dizer, a ponte que agora está a ser feita, ou que já está praticamente concluída, e que liga ali o multiusos à parte da rua Tulicato Martins, é um bom projeto. Então, parabéns. É um projeto que nós também o defendemos, mas são os senhores que o executam, e eu agradeço em nome da população da Ruda, todos nós estamos satisfeitos com isso, seguramente. Mas temos que ter um certo cuidado para depois não ficarmos nós sempre com aquela ideia de que há uns que são os bons e outros são os maus. E, quanto a isto, eu quero que fique bem claro que a única preocupação que eu tenho e que me move é aquela que luta por uma escola de excelência que seja uma referência e que permita aos nossos alunos concretizar os seus sonhos. É isso que eu desejo e é isso que eu quero deixar aqui bem vincado e que fique registado para a memória futura, que o nosso entendimento sobre esta matéria é o seguinte: é que o PSD defende uma igualdade de oportunidades para todos os alunos do Conselho, independentemente de residirem nas freguesias de Santiago e Arranhol ou nas freguesias de Cardosas e Arruda dos Vinhos. O PSD também quer deixar aqui bem vincado que é manifestamente contra qualquer tipo de discriminação dos alunos, designadamente em função do seu local de residência. E por isso recusa-se a contribuir para que num só Conselho haja duas realidades educativas distintas, com o estigma de uns serem alunos de primeira e outros alunos de segunda. O PSD também está e estará sempre ao lado de uma escola de qualidade
e de um projeto educativo que seja uniforme e que garanta a todos os alunos do Conselho e aos seus encarregados de educação o tal ensino de excelência que todos nós devemos defender e lutar por ele. Quero também dizer que o PSD não se revê na solução governativa de mudança / imposição do ensino público do segundo ciclo em Arranhol, que entendemos que é da exclusiva responsabilidade do Ministério, com a anuência do Sr. Presidente, e por isso não pode deixar de lamentar que tenha havido incapacidade, desculpe, que é isto que eu considero, de com o EJAF encontrar uma solução negociada que levasse a outros caminhos. Não estou a imputar se a responsabilidade é da Câmara ou se é do EJAF. O que eu estou a dizer é que houve incapacidade destas duas entidades de poder sanar aquilo que foi apresentado como uma ilegalidade. Depois, quero registrar o seguinte. Na reunião da Arranhol, nenhum dos encarregados de educação ali presentes, eu, pelo menos, não constatei, alegou qualquer falta de qualidade do ensino ou manifestou discordância com o tipo de ensino que existiu até ao momento naquela escola. Nenhum deles disse isso. Portanto, isto deve ficar registado. Como deve ficar registado que consideramos que em Arruda temos uma oferta de ensino de qualidade que se distingue e tem-se distinguido da oferta dos outros concelhos limítrofes. E não somos nós, PSD, que o dizemos, são as pessoas dos outros concelhos que procuram esta escola, que aqui se matriculam, os seus filhos, que aqui investem em novas casas e os rankings nacionais que provam isto. Portanto, Sr. Presidente, nós consideramos, desde o primeiro momento, que não havia nem há necessidade da mudança operada em tempo inoportuno, deixe-me que lhe frise isto, pelo Governo e pelo atual Executivo da Câmara. Apenas serviu, no nosso modesto entender, para criar instabilidade nas famílias e, diga-se a bom da verdade, que nunca esta foi uma reivindicação reclamada por nenhum pai ou mãe, quer da freguesia de Santiago, quer da freguesia de Arranhol, pelo menos nos órgãos próprios. O PSD, por isso, expressa aqui a sua preocupação e manifesta também reservas quanto ao futuro dos alunos, nomeadamente para o 7º, 8º e 9º ano. Saber se eles venham ou não a ter no futuro a capacidade e a oportunidade de poder optar ou pela escola que está em Arranhol ou pelo ensino do externado João Alberto Freitas. Isto para nós é elementar. Queremos deixar também bem claro o seguinte: não é o PSD que tem, nem nunca teve, qualquer interferência nem na gestão, nem no controle dos fundos que são atribuídos pelo Estado, nomeadamente pelo Ministério da Educação, no âmbito dos contratos de associação. Esses são da responsabilidade exclusiva do Ministério, sendo certo que a gestão e a supervisão do património municipal compete à Câmara. Portanto, não é o PSD que vai interferir nesse tipo de argumento. E queremos dizer o seguinte, Sr. Presidente, que para nós é fundamental que exista no Conselho uma posição firme quanto a estas matérias. Porque eu sei, e o Sr. Presidente também sabe, que o ensino que é público ministrado pelo EJAF em Arruda dos Vinhos não distingue ninguém. Não há um único menino que pague um cêntimo que seja por andar no EJAF ou andar numa escola pública. Isto é uma realidade. E, portanto, o que temos é uma escola que apenas se limita a prestar um serviço público. Dito isto, acho que devemos estar todos juntos, lamentavelmente a decisão está tomada, mas devíamos estar todos juntos na defesa daquilo que é o melhor para os alunos e para as suas famílias, naturalmente. Portanto, esta é a mensagem que eu queria passar neste momento e dizer ao Sr. Presidente da Câmara que algo falhou neste processo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Sobre esta matéria, não tenho outra forma de dizer isto que não seja o seguinte. Na sua intervenção, o Sr. Vereador passou o maior atestado de incompetência que eu me lembro que alguma vez algum responsável político tenha feito dentro desta casa ao agrupamento de escolas da Ruda dos Vinhos e à sua direção. E aos professores que, no ensino público, se batem pelo melhor possível para que nada falte desde o pré-escolar até ao final do primeiro ciclo do ensino básico no nosso concelho. Não tenho, desculpe imenso, mas não tenho outra forma que não seja de ler a sua intervenção como o maior atestado de incompetência que alguma vez tinha ouvido sobre o trabalho que os professores e a direção do agrupamento têm feito ao longo de vários anos e que deve ser reconhecido e estimulado. Este é o primeiro ponto. Depois, dizer o seguinte. Eu admito que nestas coisas da política nós pensemos que se estivéssemos em determinadas funções teríamos feito de outra forma. Isso é normal, tudo isso é normal e estranho seria que não fosse, porque senão não haveria alternativa. Obviamente eu sou um democrata e gosto muito que haja alternativa e alternância democrática. O que queria dizer também é o seguinte. O Sr. Vereador tanto me acusa de falta de coragem como me acusa depois a seguir de querer impor as ideias à força e de acusar de ser incendiário quem se atreve a discordar. Das duas uma, ou tenho falta de coragem porque não sei o que quero assumir, ou então sou uma pessoa autoritária que quer impor à força a minha vontade. Nós ficamos confusos, não sabemos o que é que quer exatamente dizer. Um dia ele tem falta de coragem, outro dia é autoritário e quer impor a sua vontade. Enfim, a gente tem que se decidir. Eu sou como sou, as pessoas já me conhecem há muito tempo e sabem o seguinte. Por muitos defeitos que tenho e que tenho seguramente, e todos teremos, que somos humanos aqui à volta desta mesa, há uma coisa que nunca me poderão acusar, que é o facto de ser autista e não ouvir as outras pessoas nas decisões que tomamos. E, portanto, foi isso que foi feito, gosto ou não, nós estimulamos e enaltecemos o papel da democracia participativa cada vez mais, e não é só no discurso do 25 de Abril, nós gostamos de praticar isso todos os dias, passo a passo, nas ações que vamos tomando e naquilo que vamos fazendo. Aliás, deu um bom exemplo, aquela ponte pedonal de Salgueiro Maia, nós vamos fazê-lo depois de termos também discutido essa mesma opção com as pessoas no local, embora ela já estivesse no nosso manifesto eleitoral, como é do conhecimento público. E, portanto, é assim em diversas formas. Aliás, vem aqui um ponto à ordem de trabalhos, que é o regulamento da tua casa, o transporte interfreguesias, que resulta precisamente da discussão pública que fizemos, e vamos alterar algumas coisas precisamente de acordo com algumas das orientações que nos transmitiram das sessões públicas que fizemos. Foram 14 sessões públicas durante o mês de maio e junho. E, portanto, eu diria o seguinte, nós ouvimos, esta decisão é uma decisão estratégica. Lá vem uma coisa, como posição de princípio eu sempre disse, e para ficar claro também, a questão aqui não era saber se a escola seria pública ou não seria pública. A decisão que estava a ser colocada em cima da mesa era, querem ou não a manutenção do segundo ciclo em Arranhão. Essa questão nós não fugimos. Nós dizemos claramente, e o parecer é muito claro sobre isso, no ponto 7 da ordem de trabalhos de hoje, a nossa posição é muito clara. Nós batemos para que o segundo ciclo do ensino básico, como conquista da população de Arranhão e de Santiago, se mantenha no Centro Escolar de Arranhão. Isso não há dúvida nenhuma que nós desde o início pugnámos por isso e auscultámos as juntas de freguesia também para isso. E auscultámos a população, gosto ou não da reunião. A reunião para nós foi importante para ouvir as pessoas e para perceber qual é que era a posição maioritária das pessoas, até para propormos à Câmara, fundamentadamente, uma posição política que fosse aderente àquilo que é a realidade do local. E, portanto, foi isso que fizemos e, portanto, não estou arrependido, embora, ao contrário de outros responsáveis políticos do passado, também me engano e às vezes tenho dúvidas, mas não estou arrependido, em momento algum, de ter promovido a auscultação às juntas de freguesia e de ter promovido também uma auscultação direta das populações locais numa reunião que foi bastante acesa e que é normal, nós não fugimos a esse combate e a esse confronto de ideias. Aliás, até estimulamos essa participação democrática, ao contrário daquilo que vem a ser dito, de que queremos impor as nossas ideias. Não queremos impor, temos as nossas, somos fortes nas convicções que defendemos, não negamos isso a ninguém. Agora damos liberdade para que as pessoas decidam e que se manifestem conforme entenderem. Acho que já demos provas mais do que suficientes ao longo de vários anos de atuação política que somos assim. Decidimos, somos fortes nas convicções, mas nunca deixaremos de ouvir as pessoas e de procurar acomodar aquelas que são reivindicações e prestações que nos parecem legítimas de ser defendidas.
E, portanto, não há nada de impor ideias nenhumas e tivemos frontalidade suficiente para dizer ao que íamos e com toda a transparência. Essa reunião, no próprio início da reunião, disse claramente ao que íamos, o que é que estava em causa e que iríamos, no final, fazer uma votação para decidir a posição maioritária das pessoas perante a situação que estava a ser relatada. Quando se diz que o Sr. Presidente da Câmara se dá a entender que o Sr. Presidente da Câmara é conivente ou teve iniciativa, etc., já disse várias vezes e vou repetir as vezes que forem necessárias e já tive que comunicar também isso. É mentira, a Câmara Municipal não tomou nenhuma iniciativa para que esta situação se colocasse, ou seja, esta situação foi detectada pela tutela, pelo Ministério da Educação, nomeadamente pela Sra. Secretária de Estado da Educação, foi-nos comunicada e nós temos que agir em função disso que está em cima da mesa. Não houve intenção nenhuma do município em colocar esta questão na agenda política. Obviamente eu penso que isso é bastante claro. Quando se diz que houve incapacidade deste Executivo de resolver a questão, reconhecemos, houve alguma incapacidade, se calhar se em 2016 tivesse havido a assinatura de um protocolo que foi proposto pela Câmara com o EJAF, isto poderia estar resolvido, mas também devo dizer o seguinte, se há incompetência nossa nisso ter acontecido, também lhe vou dar uma novidade hoje, que é o facto de em 2011, na altura já tinha sido previsto e proposto, na altura pelo Executivo liderado pelo PSD, a realização de um protocolo que também não foi concretizado até 2013, quando terminou o mandato. Significa que também, na esteira da opinião do Sr. Vereador, naturalmente o PSD terá sido incompetente na altura no Executivo Municipal por não ter conseguido resolver essa questão em tempo oportuno e teve que passar esta questão para o Executivo atualmente em funções, que se recorde, não estava em funções em 2009, quando esta questão foi colocada. E, portanto, basicamente dizer o seguinte, a opinião é respeitável, nós temos um ponto 7 em agenda que vamos propor a sua deliberação, o Sr. Vereador tomará a opção que entender, que é respeitável, naturalmente, não estamos aqui a pôr em causa essa situação, a nossa posição é muito clara, nós entendemos que, e o parecer está condicionado a uma série de questões que com certeza o Sr. Vereador leu, mas a nossa posição de princípio mantém-se depois de termos ouvido as juntas de freguesia e as populações locais e de termos ouvido aquilo que é a sociedade civil no seu conjunto, que é somos a favor da manutenção do segundo ciclo em Arranhão e vamos estar muito atentos e vigilantes para que nada falhe. Aliás, isso também consta claramente do nosso parecer, ou proposta de parecer que propomos a sua aprovação. E parece-me que este assunto já está esgotado, acho que não vale a pena estarmos a chover mais no molhado, penso que já temos a nossa posição bastante clara, parte a parte, e portanto agora estamos em condições de poder votar na altura ao ponto 7, quando ele chegar aqui à mesa para poder ser votado. Basicamente é isso. Eu depois só pronuncio sobre o parecer propriamente dito, não tenho mais nada a dizer. Ok, muito obrigado. O ponto 1, que é a ata da reunião de Câmara de 1 de julho, eu penso que a ata foi distribuída em tempo oportuno, não sei se os seus vereadores querem fazer alguma declaração para a ata, mas eu penso que está em condições de poder ser aprovada. Se não se opuserem, então consideramos a ata aprovada por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalhos diz respeito a um protocolo cuja proposta visa, no fundo, a adesão a este protocolo que já existe entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que outorgou um protocolo em conjunto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses no sentido de promover aquilo que é, sobretudo, mais focado para o apoio à vítima e, sobretudo, à vítima de violência doméstica. Portanto, é uma temática que temos também trabalhado com o Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima e temos trabalhado também com a nossa rede social, com a rede de parceiros locais, que está também a ter algum desenvolvimento e que devemos de apresentar uma proposta dentro em breve, mas no fundo esta é a adesão a um protocolo que já está, digamos assim, com o chapéu institucional e a chancela da Associação Nacional de Municípios Portugueses e que, no nosso caso, vemos com bons olhos poder aderir ao mesmo, uma vez que ele representa também uma manifestação de vontade política do Executivo Municipal ao aderir de tratar esta matéria com a pertinência e com a acuidade que ela merece, uma vez que os números da violência doméstica são assustadores a todos os níveis e, portanto, há que apelar a que toda a comunidade no seu conjunto e também as autarquias locais, naturalmente, possam olhar para esta matéria com a devida pertinência e acuidade, como disse. Alguma coisa que queres acrescentar? Não? Muito bem. Não sei se há alguma questão? Não. Não. Então poderemos considerar aprovado por unanimidade este ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto 3 da ordem de trabalhos diz respeito a uma proposta de minuta de protocolo entre o município da Ruda dos Vinhos e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e as Comunidades Portuguesas. Tem que ver com uma proposta para a instituição de um gabinete de apoio à comunidade imigrante, com E. Nós já tínhamos o CLAIM, que é um centro local de atendimento também aos imigrantes, com I, e agora a nossa proposta é dar um apoio também a nível
dos imigrantes com E, até para, no fundo, sobretudo, dar algumas orientações e informações relevantes no país de destino, nomeadamente em termos laborais, em termos de enquadramento legal e tudo isso, e, portanto, esta é uma proposta que entendemos também que poderá ser bastante benéfica e que resulta também, se bem se recordarem, já das competências que nós deliberamos receber no âmbito da descentralização de competências na questão dos balcões de atendimento. Portanto, é isso, fundamentalmente. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Não havendo, podemos então também considerar aprovado por unanimidade. O ponto 4 diz respeito a um procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho que já estava previsto no mapa para a Divisão Financeira e de Recursos Humanos, nomeadamente a secção de Recursos Humanos, na categoria de técnico superior na atividade de gestão de recursos humanos. Portanto, é uma das lacunas que nós sentimos que existe, sobretudo através também de uma apresentação recente que este serviço teve e que naturalmente é preciso colmatar, uma vez que é um serviço que agora também com a descentralização de competências e com a preparação de tudo isso será mais exigente e portanto a nossa proposta, à semelhança daquilo que já tinha sido proposto no mapa pessoal, é de promover o recrutamento de um recurso humano para esta atividade. Só uma questão. É para substituir quem? Não é para substituir ninguém. A Branca saiu e está Há aposentada. uma não é? lacuna, digamos assim, no serviço, mas não é para substituir, porque Sim, a Branca era digamos, coordenadora não é para técnica. reforçar, porque É há para uma pessoa que reforçar. sai, É para- mas é para equilibrar. Não é uma substituição direta, porque a Branca sai Era na categoria coordenadora de assistente técnica, na Coordenadora. coordenadora técnica. A Branca saiu por aposentação a semana passada. É mais para reforçar o serviço. E é que preciso tem que reforçar crescer. porque o serviço está um bocadinho sobrecarregado em função das disponibilidades de recursos humanos Certo. existentes atualmente. E, portanto, nós já tínhamos previsto isso no mapa e agora adensa-se com esta aposentação da Branca, que ao fim e ao cabo deixa-nos aqui um bocadinho desamparados no serviço. Mas é por apresentação. A Branca saiu por apresentação, sim. Portanto, o ponto 5 da Ordem de Trabalhos é mais um projeto no âmbito da área social, neste caso é mais uma medida que se pretende implementar da atribuição do cheque de fralda. Basicamente, esta medida prende-se com uma situação que diagnosticamos que cada vez mais as pessoas estão a envelhecer, o que por um lado é positivo, e isso significa que há hoje todo um conjunto de novos desafios que se colocam sobretudo ao orçamento das famílias e que se prende com elevados volumes de aquisição de alguns bens, nomeadamente aqui as fraldas, e esta é uma medida que nós pretendemos implementar para, de alguma forma, dar mais comodidade às famílias nesta vertente. O artigo 3º, de grosso modo, estabelece os requisitos para os potenciais beneficiários desta medida de apoio social. Naturalmente, do ser residente e recenseado no Conselho, o agregado familiar que tenha um rendimento igual, per capita igual ou inferior a 75% da retribuição mínima mensal garantida e possuir indicação clínica para o uso de fralda. Portanto, tem que estar atestado também essa vertente e, à semelhança do regulamento do cheque de visão, é um regulamento também que pretende ter alguma dinâmica, traduzir alguma dinâmica para a economia local, nomeadamente pela necessidade de a aquisição ser feita em lojas com sede ou estabelecimento estável no Conselho. Basicamente é isso, não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar, não? Alguma dúvida dos seus vereadores? Não havendo, podemos então considerar aprovado este regulamento por unanimidade. O ponto 6 da Ordem de Trabalhos já é decorrente da deliberação que fizemos de, no fundo, aceitar a descentralização de competências na área da educação. Há a necessidade de trazer aqui à reunião de Câmara uma proposta de plano de transportes escolares para o próximo ano letivo. Ela foi também apreciada pelo Conselho Municipal de Educação e, portanto, é um documento que estará disponível para os seus vereadores poderem, no fundo, aprovar em conformidade com a legislação em vigor, o Decreto-Lei 21 de 2019. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Sim. O ponto 6, não é? Sim, o ponto 6. Se eu percebi, os números que aqui bem mencionados dos alunos são aqueles em cada uma, digamos, das freguesias ou das terrinhas, onde o transporte vai ser o itinerário deste transporte, que há necessidade de fazer face
digamos, a esses mesmos níveis. Uhum. Qual é a minha dúvida, e talvez eu já interpretar isto não, para dissipar essas dúvidas? É, por exemplo, agora, com esta questão do segundo ciclo de Arranhol, verificamos, onde está isto, que há sempre Arranhol e Santiago, digamos assim. Certo. Verifica após o segundo ciclo, sempre para nós vamos na coluna do segundo ciclo e verificamos que existem 19 meninos. Acho que se eu estou a ver, acho que são 19 meninos da freguesia de Santiago e 17 da freguesia de Arranhol, na coluna Certo. terceira, não é? Que dá 36. Sim. Depois verificamos para este mesmo segundo ciclo de Arranhol e de Santiago nos torneios do Alberto Faria, uma série deles. Sim. E eu a única coisa que não percebi é se estes é somado. Onde é que está? Se for ver os torneios do Alberto Faria, segundo ciclo depois aparece Adobaço 1, Adobaço 1, Alcobaço 1, Arranhol 2, Camões 2, Carvalhal 2, Louraceira de Baixo 1, Quinta do Passo 2, Adoseiros 1, Carvalho 4, Santiago dos Velhos 1. Estes somam aos outros, ou seja, faz-se que há dois, Sim. do segundo ciclo há uns em Santiago, de Santiago e de Arranhol que vão para o centro de Arranhol e há outros que vão para O Esternado. o Esternado. O que é que isto quer dizer? Serão que estes são os. Não percebo, porque o sexto ano vem cá para baixo, ou este é o sexto? Não, o sexto mantém-se lá em cima. Exatamente, o sexto mantém-se lá em cima. O quinto passa a ser público. Certo. E depois aparecem no segundo ciclo, só pode ser o quinto ou o sexto, também no Esternado, ou Certo. nos lá de cima. Certo. Portanto, gostava que o Sr. Presidente Tá bem. nos explicasse eu isto. Esclarecer. Vou esclarecer este aspecto. Esclarecer. Pronto, isto tem a ver com o seguinte. Não há dúvida nenhuma que, independentemente da entidade que fornece, entre aspas, o ensino, seja o AEG, seja o Externato, os alunos tendo direito ao transporte escolar, é-lhes concedido esse transporte, ok? Claro. Estas situações do transporte de alunos que sejam residentes na freguesia de Arranhol Santiago para o segundo ciclo no Externato João Alberto Freire, portanto no edifício sede, na sede do Conselho, têm justificação eventualmente pelo despacho de matrículas. O que é que significa? Significa que há alunos que estão matriculados na escola da Ruda, portanto no Externato da Ruda, por conveniência, seja que os pais trabalhem cá, seja que tenham alunos, irmãos, que frequentem o mesmo estabelecimento de ensino. Portanto, se for validada do ponto de vista da DGEST a inscrição desses alunos em Arruda, portanto, por razões ponderosas, nomeadamente estas que acabei de referir, naturalmente os alunos são inscritos em Arruda e, portanto, o transporte escolar é garantido porque, ao fim e ao cabo, entende-se que a escola de referência deles passa a ser aquela, neste caso Arruda, pela especificidade do despacho de matrículas que se o determina. E, portanto, o município tem esse encargo também. Percebo o que é que quer dizer. O que quer dizer é que a escola de referência deveria ser o centro escolar de Arranhol, não se justificava nós estarmos a pagar o transporte dos alunos para virem aqui para a Ou rua. melhor, justificava-se para Arranhol, uma vez que... Correto. Não. Mas o que interessa é, os alunos têm direito, entre aspas, pelo despacho das matrículas, têm direito a estar em Arruda por uma situação da família, de razão de família, e não podem ser prejudicados por isso e, portanto, têm também direito ao transporte escolar, porque para este caso específico, a escola de referência, excepcionalmente, não é o centro escolar de Arranhol, que seria, em termos gerais, não é, é o Externato João Alberto Faria. Só queria perceber a lógica. É isso, é isso. Claro, não é nada naturalmente quanto ao transporte. Não, mas basicamente é isso. Pronto, digamos que estes assim são por razões Exatamente. de... De enquadramento do despacho de matrículas, nomeadamente seja que os pais trabalhem cá, seja que têm irmãos que frequentem o mesmo estabelecimento de ensino, que é o Externato João Alberto Faria, e que podem ter o direito a beneficiar dessa inscrição no Externato, que passa a ser, nesse caso excepcional e específico, a sua escola de residência e não o centro escolar de Arranhol. Muito bem. Está? Então, podemos considerar aprovado. Portanto, o ponto 7 da ordem de trabalhos. Eu também, para ficar devidamente, para constar devidamente da ata e da gravação, vou pedir-vos a desculpa pela maçada, mas vou ler, também são só 2 páginas e é rápido.
relativamente ao ponto 7 da ordem de trabalhos, que é a emissão do parecer sobre a manutenção da oferta do segundo ciclo de ensino básico no Centro Escolar de Arranhó, de acordo com o disposto na portaria 1181/2010. Então diz assim a nossa proposta. Parecer. Foi a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos solicitada pela tutela para emissão de parecer sobre a manutenção da oferta de ensino do segundo ciclo de ensino básico no Centro Escolar de Arranhó, de acordo com o disposto na portaria 1181/2010, de 16 de novembro. Assim, propõe-se, com base nos considerandos seguintes, a emissão do parecer afinal. Na sequência do ofício da DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a referência de 35598/2019 DGEST, em anexo, nos termos do qual é mencionada a situação de ilegalidade da frequência de turmas do segundo ciclo em contrato de associação no Centro Escolar de Arranhó, uma vez que a situação objeto de análise se verifica desde 2009, sem interferência direta dos atuais elementos que compõem o atual Executivo Municipal, sendo estes, portanto, alheios a essa situação, a Câmara Municipal tomou a iniciativa de consultar as juntas de freguesia de Arranhó e Santiago dos Velhos, dada a área de influência do Centro Escolar em causa e do impacto da medida em apreço se localizar na área de influência destas freguesias. Mostrando-se a Junta de Freguesia de Arranhó favorável à manutenção do segundo ciclo com a oferta existente e a Junta de Freguesia de Santiago favorável à resolução do tema da ilegalidade, recomendando que se ouvissem as comunidades locais mais visadas, nomeadamente os pais e encarregados de educação, conforme documentos anexos. Foi assim que a Câmara Municipal decidiu convocar uma reunião pública para discutir este tema do segundo ciclo em Arranhó, a qual teve lugar no passado dia 5 de julho de 2019 no Centro Escolar de Arranhó, tendo resultado uma posição maioritária dos presentes favorável à manutenção do segundo ciclo em Arranhó. Dado o parecer favorável do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas da Arruda dos Vinhos relativamente à matéria em apreço, tendo também sido realizadas pelo agrupamento reuniões com os pais e encarregados de educação dos alunos do 4º ano dos Centros Escolares de Arranhó e Santiago, no dia 17 de junho de 2019, e da Arruda e Casal do Telheiro, no dia 18 de junho de 2019, com a presença e participação das respectivas associações de pais, e nas quais o município também participou enquanto convidado, não tendo havido uma oposição clara e inequívoca a esta situação nas referidas reuniões, não obstante as diversas dúvidas que naturalmente existem nestes cenários de mudança e que motivaram que as associações de pais, reunidas no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, realizado a 13 de junho de 2019, não tivessem emitido o seu parecer favorável à verticalização do agrupamento. Nestes termos, vem a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos emitir o seu parecer favorável, condicionado à aprovação do Conselho Geral, que votou contra a alteração de tipologia do agrupamento por ausência de concertação entre os protagonistas, estruturas, passo a citar, a ausência de concertação entre os protagonistas, estruturas docentes, não docentes e autarquias, na devida auscultação à opinião sobre a matéria. Pelo exposto, a Assembleia constatou fragilidades na comunicação, suscitando questões, dúvidas e sentimentos contraproducentes com a idoneidade que qualquer resolução merece. À manutenção do segundo ciclo de ensino básico a lecionar no Centro Escolar de Arranhó como conquista das populações locais há cerca de 10 anos, representando um retrocesso em termos de rede de oferta pública, a retirada dessa valência ao Centro Escolar de Arranhó. No entanto, entende a Câmara Municipal da Arruda dos Vinhos recomendar à tutela nos seguintes termos. Reitera e reafirma à Câmara Municipal, uma vez mais, o papel muito relevante e importante que o Externato João Alberto Faria tem desempenhado ao longo de mais de 4 décadas na formação dos jovens arrudenses, constituindo-se atualmente como um dos principais fatores de atratividade e competitividade local. Nesta sequência, exorta a Câmara Municipal para a necessidade de haver estabilidade nos contratos de associação ou na definição de políticas públicas educativas no que ao Conselho da Arruda dos Vinhos diz respeito, de modo a que todos os agentes possam viver num clima de estabilidade e confiança, mantendo os elevados padrões de qualidade de ensino que todos devemos procurar e ambicionar. Apela ainda à Câmara Municipal que, em face desta mudança, ajustamento de rede, tomada superiormente pela tutela, sejam acautelados os superiores interesses dos nossos jovens alunos, garantindo o Governo, através do Ministério da Educação e de todos os serviços dependentes, o máximo empenhamento e colaboração com o agrupamento de escolas da Arruda dos Vinhos, de modo a que nada falhe e o ano letivo de 2019-2020 e todos os seguintes, sobretudo no segundo ciclo de Arranhó, possa decorrer da melhor forma possível e mantendo ou até melhorando a qualidade de ensino prestada. Da parte do município da Arruda dos Vinhos, o que se pode esperar é o compromisso máximo que as competências legais e a aposta no setor da educação continuem a desempenhar um aspecto central na sua ação política e administrativa. Arruda dos Vinhos, 9 de julho de 2019. Portanto, esta é a proposta de parecer que temos para apresentar, uma proposta de parecer favorável condicionado e com algumas recomendações que acabei de poder ler. Dito isto, não sei se há alguma questão sobre ela, eu já tinha manifestado. Sr. Presidente, há algumas questões que eu tenho aqui notas que tomei. Da Câmara mantém-se ou não? A contrário senso, não será favorável. É, para o senso.
Então, segunda questão. Esta iniciativa, portanto, da mudança, é uma iniciativa que o Sr. Presidente já referiu por diversas vezes que não foi do município. Portanto, foi da Direção Regional de Educação. É isto? Do Governo? Da tutela, sim. Da tutela. Pergunta é, em que data é que foi iniciado esse processo pela tutela? E a segunda questão, partindo, digamos assim, esta questão da tutela, quando é que o município da Ruda foi chamado a pronunciar-se, ou dito de uma outra forma, em que data foi consultado para se pronunciar? Depois de responder estas questões, tenho aqui uma intervenção para fazer. Enfim, oficialmente, e penso que isto está documentado, o ofício da DGEST, que fala sobre esta matéria, é datado de 17/6, embora tenha chegado à Câmara, conforme tive a ocasião de dizer já, no dia 21/6. Nesse dia, ato contínuo também enviado para as juntas de freguesia para se pronunciarem em conformidade. Recebi naturalmente um telefonema da Sra. Secretária de Estado antes disso acontecer, 2 semanas, creio, antes disso acontecer, mas naturalmente uma coisa é uma diligência por telefone, outra coisa é algo oficial que efetivamente vincula uma posição formal da tutela sobre determinada matéria. Portanto, oficialmente a Câmara tomou conhecimento no dia 21/6 com o parecer, com o ofício da DGEST. Mas isto não prejudica aquilo que acabei por referir, que foi um contacto telefónico anterior. Perante isto, naturalmente, vou tentar fazer isto por pontos. E é aquilo que eu chamo das incongruências, de algumas manipulações, e vou explicar quais, e de algumas inverdades deste parecer. Primeiro, a proposta do Sr. Presidente, curiosamente, está datada de 8/7/2009, na qual pretende que se aprove o parecer. Curiosamente, o parecer está datado do dia 9/7, ou seja, o senhor no dia 8 já sabia qual o teor do parecer do dia seguinte. Portanto, ou estamos perante 2 pareceres, um do dia 8, que nós não sabemos qual é, ou estamos perante e o outro do dia 9. Sr. Presidente, o senhor no dia 8 diz que é o parecer anexo. Se o parecer anexo é do dia 9, no dia 8 não pode haver um parecer que é elaborado no dia seguinte. Ponto 1. Ponto 2. Não deixa também de ser elucidativo da transparência de todo este processo que o Sr. Presidente propõe a aprovação de um parecer, nosso entender, que só é elaborado no dia seguinte à proposta. É o consta dos documentos, eu estou a analisar os documentos. Depois, o Sr. Presidente sempre disse que ia seguir o parecer das juntas de freguesia de Santiago para ouvir as populações locais. Afirmou isto na última reunião de Câmara. Eu tenho isso. Temos aqui a ata que foi recomendada pela junta de freguesia de Santiago dos Velhos e o Executivo acatou a recomendação. Nós pegamos no parecer da junta de freguesia de Santiago e a única coisa que diz é para ser ouvido a Associação de Pais de Santiago. Coisa que eu desconheço se foi ou não ouvido. O Sr. Presidente saberá isso. Mas nunca foi proposto, sob pena de ingerência, por parte da Junta de Freguesia de Santiago, que fossem ouvidas as populações, quer de Arranhal, quer de Santiago. É uma outra incongruência que eu considero. Depois, outra questão. A Câmara consegue afirmar que, uma vez que a situação em análise se verificou desde 2009, posta deste parecer, sem interferência direta dos atuais elementos que compõem o Executivo Municipal, que são alheios a esta situação. E aquilo que a Câmara não diz, acho eu, a bem do rigor e da verdade dos factos, foi que em 2009 o Secretário de Estado, até era de um governo socialista, foi o Walter Lemos, o Dr. Walter Lemos, deu um parecer favorável a que o IJAF ministrasse o 5º e o 6º ano, ou seja, o 2º ciclo, em Arranhol, nas instalações existentes. E também não diz que há 6 anos que está em funções este Executivo e que desde 2016 não fez qualquer tentativa para chegar a acordo com o IJAF para assinar o tal protocolo, que parece que se agora tivesse assinado não havia problemas de ilegalidade. Isto também consta aqui no parecer. Depois diz mais. E isto aqui é que eu acho que é um desplante e mais do que isto é mais do que desplante, é desfaçatez. Afirma que o que motivou
as associações de pais reunidas no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas realizar no dia 13 de junho de 2019 a não emitir um parecer favorável à verticalização do agrupamento foram as reuniões com os pais e encarregados de educação do 4º ano dos diferentes anos dos centros escolares que só tiveram lugar, eu repito, só tiveram lugar nos dias 17 e 18. Ou seja, o senhor está a querer dizer, é o que está aqui escrito. O senhor acabou de ler isto, está cá escrito. Ponto. Tendo também sido realizados pelo agrupamento reuniões com os pais nos dias 17 e 18, com a presença e participação das respectivas associações de pais, e nas quais o município também participou enquanto convidado, não tendo havido uma oposição clara e inequívoca a essa situação nas referidas reuniões, não obstante as diversas dúvidas que naturalmente existem nestes cenários de mudança e que motivaram que as associações de pais reunidas no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, realizado a 13 de junho de 2019, não tivessem emitido um parecer favorável. Ou seja, elas no dia 13, isto são artes videntes, ou se calhar é efeitos da bruxa da aguda, que já sabiam no dia 13 o que é que motivava no dia 18 e 19. É o que consta aqui, Sr. Presidente. Isto conta factos? Não há. Não há. E depois devo dizer o seguinte, e por isso é que eu lhe fiz a pergunta, quando é que oficialmente o município tinha tido conhecido do início deste processo. E isto aqui já é incompetência. Incompetência. E vou-lhe dizer porquê. Porque o senhor, quando realizou a reunião em Arranhol, nos termos da lei, e eu vou ler, que é para não haver dúvidas, já estava deferido tacitamente a proposta do governo. Então, eu vou ler. Eu vou ler que é para o senhor ficar, digamos, esclarecido quanto a esta matéria com aquilo que está no lei. Diz assim o artigo 2º da célebre portaria 1181 de 2010, datada de 16 de novembro. Número 2. Quando a iniciativa da Direção Regional de Educação à apresentação de propostas de criação de agrupamentos e de estabelecimentos de educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário é precedida da consulta aos municípios cujos territórios sejam abrangidos, podendo ainda ser ouvidos outros elementos da comunidade educativa. O que é que a lei quer dizer com isto? Consulta-se o município e consulta-se entidades ou outros elementos da comunidade educativa, nomeadamente associações de pais. Só que se esquecem do que diz o número 4. O número 4 diz: as entidades consultadas, nos termos dos números anteriores, ou seja, ao município, devem pronunciar-se no prazo máximo de 10 dias, equivalendo o silêncio à aceitação tácita das propostas. Isto é, o senhor, quando retirou o ponto da ordem de trabalhos na última reunião, sabia que ao remetê-lo para a reunião de hoje, estava tacitamente deferido, e daí o embuste e a falsidade disto, estava tacitamente deferida a proposta do Governo. Esta é que é a verdade dos factos, indesmentível, consta da lei, e, portanto, como se diz em bom português, Sr. Presidente, que ainda para mais é jurista, quanto a factos, não há argumentos. É, por demais, evidente que nós, e eu tive cuidado de contar 10 dias, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, úteis. Do dia 21 ao dia 5 de julho, fez precisamente 10 dias. O senhor não ouviu quando já não havia possibilidades de responder, porque ouviu, saiu de lá à meia-noite, não ia enviar as coisas à meia-noite. No dia 9, ou seja, passa ao fim de semana, no dia 9 sai a notícia de que o Governo já tinha cortado 2 turmas ao externato. Portanto, repare, já ultrapassado todos os prazos. Isto é, nós estamos aqui a votar um parecer totalmente inútil, em que apenas perdemos tempo e paciência às vezes, porque ele está deferido tacitamente na medida em que a Câmara não se pronunciou até ao dia 5 de julho, como deveria ter-se pronunciado para evitar o deferimento tácito. Portanto, Sr. Presidente, eram estes esclarecimentos que eu queria aqui deixar. Não vale a pena nós dizermos que vamos fazer a democracia, que vamos ouvir as populações, porque aquilo que se fez em Arranhol, ouviu-se as populações. Resultado prático, 0. E mesmo que as populações tivessem tido qualquer possibilidade de se manifestar num sentido ou noutro, estava deferido tacitamente e era irreversível a proposta do Governo. Por isso, e termino, eu sempre entendi que nós estávamos perante uma situação
que era totalmente inútil estarmos a prolongar com outros comportamentos, desde ouvir ou não pessoas, de ouvir ou não as juntas de freguesia, porque efetivamente não podemos fugir à realidade. E o senhor diz sempre, bem, nós somos a favor da manutenção do segundo ciclo, mas a questão aqui é que há uns anos atrás uma vírgula fez toda a diferença na Constituição de uma lei. E aqui a questão fundamental é, nós somos todos de acordo aqui. Já me faz lembrar aqui o professor Jorge Carvalho. Nós somos todos de acordo a favor da variante. Claro que somos. Podemos uns discordar dos trajetos ou dos traçados, o que quer que seja. Aqui também somos todos a favor do acordo da manutenção do segundo ciclo. O que o senhor nunca disse, e por isso eu disse em tempos que havia falta de transparência, foi que era a favor do segundo ciclo tal qual existia. Isso nunca o disse. E isso faz toda a diferença. O segundo ciclo, como existia, não é a mesma coisa que o segundo ciclo que vai existir em Ranhol. Daí configurar-se uma alteração, uma substituição de processos e, seguramente, penso eu, não sei se tenho aqui alguma arte vidente, se calhar, no início do ano letivo, lá vamos ter a senhora Secretária de Estado a inaugurar o ano letivo, coisa que nunca iria acontecer em Arranhol se tivesse o tal ensino a ser ministrado pelo externato João Alberto Faria. Quanto a isto, tenho dito também. Preciso do gravador, se faz favor. O Sr. Vereador Luís Rodrigues hoje quis tirar um coelho na cartola, mas correu-lhe mal. E eu vou já dizer porquê, e até agradeço que no final desta minha intervenção se retrate publicamente porque me chamou incompetente. Vou fazer questão de pedir aos serviços para distribuir o mail pelos seus vereadores para não haver dúvidas sobre esta matéria. No passado dia 1 de julho de 2019, às 13 horas e 23 minutos, 6 dias úteis depois de termos sido notificados do ofício do DGEST, o Sr. Presidente da Câmara da Ruda envia um e-mail à Sra. Diretora-Geral da DGEST nos seguintes termos que passo a citar. Excelentíssima Sra. Diretora-Geral da DGEST, acusamos a recepção do ofício em anexo que agradecemos. Em função da importância do assunto, e uma vez que consultadas as juntas de freguesia de Arranhol e Santiago dos Velhos, a matéria não apresenta uma posição clara e tendo sido recomendado que a autarquia promova a audição das partes mais interessadas, nomeadamente as comunidades locais, decidiu esta Câmara Municipal convocar uma reunião geral diretamente com as populações locais, a qual está agendada, para dia 5 de julho próximo. Apenas sendo possível a esta Câmara Municipal pronunciar-se em momento posterior e, nomeadamente, na sua reunião de Câmara, que terá lugar no dia 15 de julho. Desta situação, já informámos pessoalmente a Sra. Secretária de Estado, Dra. Alexandra Leitão. De facto, e não obstante o Executivo atualmente em funções não se encontrar a data em que aconteceu esta instalação do segundo ciclo do Centro Escolar de Arranhol em exercício de funções, a informação que dispomos é que tal situação resultou de um esforço e empenhamento das populações locais. Como tal, parece-nos que devem estas mesmas populações locais ser auscultadas e só assim estará a Câmara Municipal em condições de poder responsavelmente emitir o seu parecer. Antes de tal suceder, não poderemos emitir o nosso parecer favorável. Estaremos ao dispor para qualquer questão adicional com os melhores cumprimentos. Portanto, 6 dias úteis após a recepção desta comunicação, nos termos do Código do Processo Administrativo, os dias são úteis, o CPA, os dias são úteis, cumprimos o prazo e dissemos que o nosso parecer, se fosse aquela data considerado, não era favorável e que precisávamos de tempo para emitir a 15 de julho, que é quando seria convocada a próxima reunião de Câmara, depois da reunião geral com as comunidades locais. O Sr. Luís Rodrigues o vereador quis tirar um coelho da cartola, mas correu-lhe mal, porque não há nem cartola nem coelho, a questão é toda muito transparente e está aqui. Eu interrompi o prazo, uma vez que comuniquei que o nosso parecer não seria favorável até que esta reunião se fosse realizada. Está aqui, pode ser documentada portanto, eu já lhe darei a palavra, mas fez aqui mais 2 ou 3 considerações e portanto vou responder a todas elas e depois naturalmente darei a palavra, embora mais uma vez já tenha excedido largamente o tempo regimental que lhe está adstrito. Sobre a questão das reuniões, bom, quando nós falamos sentar nos locais, às vezes corremos o risco de interpretar mal as coisas. Vamos estar por partes. O Sr. Diretor do agrupamento convocou uma reunião com os pais dos alunos do 4º ano do Centro Escolar de Arranhol e Santiago, que se realizou num determinado dia, e convocou uma reunião com os alunos do 4º ano dos Centros Escolares de Casal do Telheiro e Arruda para outro dia seguinte, e teve a gentileza de
me convidar para as reuniões. E eu fui. Depois, e nessa reunião apenas o que transmiti foi que a Câmara iria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que nenhum aluno fosse prejudicado, independentemente da configuração que tivesse o agrupamento ou o externato na altura em reunião. Portanto, essa foi a nossa missão ali, não nos pronunciámos sobre mais nada sobre essa matéria. A senhora vereadora Cecília teve a gentileza de me acompanhar e, portanto, poderá corroborar ou não aquilo que acabo de transmitir. O Conselho Geral, naturalmente, foi antes destas reuniões, creio que foi antes, mas, em todo o caso, deixe-me dizer que a justificação que as associações de pais transmitiram ao Conselho Geral que não lhes permitiu votar favoravelmente foi precisamente isto que disse, que foi que a informação era muito duvidosa e que era muito em cima para o ano letivo e, portanto, não estavam em condições de emitir os seus pareceres favoráveis. Depois, houve reuniões com os pais. As associações de pais estiveram presentes, mas a da Ruda nem sequer falou aqui em Ruda dos Vinhos, na reunião da Ruda dos Vinhos, e a da Ranhol falou na reunião da Ranhol. Mas o que eu digo é, nessas reuniões do 4º ano, convocadas pelo agrupamento, não houve uma postura completamente contrária a esta situação. Isso posso testemunhar e a senhora vereadora Cecília, se quiser acrescentar alguma coisa, poderá fazê-lo convenientemente. E, portanto, sobre essa matéria também penso que estamos esclarecidos. Não houve aqui nenhuma arte adivinhatória, houve apenas a participação nas reuniões e transmitimos aquilo que lemos das reuniões em que estivemos presentes. Sobre a questão das propostas, obviamente, vamos lá ver uma coisa. Eu não estive no território concelhio na terça e na quarta-feira da semana anterior. Portanto, estamos a falar precisamente nos dias 9 e 10 de julho, creio eu. E, portanto, a reunião de Câmara é convocada, como sabe, com a antecedência devida. Eu assinei documentos para a reunião de Câmara na segunda-feira, naturalmente. E, portanto, a proposta é assinada por mim na segunda-feira, que é a altura em que eu cá estava, mas, naturalmente, dei indicação aos serviços de qual é que era o parecer que devia acompanhar a proposta e devo dizer que está em tempo, porque ele pode ser enviado até quarta-feira. Não tem qualquer dúvida sobre essa matéria. Portanto, eu despachei os documentos à reunião na segunda-feira, que foi efetivamente o dia que cá estive. Portanto, o parecer é este, concordo ou não, é este que está a ser votado. Ou se vota a favor ou se vota contra. O parecer podia ter sido enviado na quarta-feira, portanto, não tem problema nenhum sobre essa matéria, independentemente das datas. Isso é um exercício de ficção que não abona aqui ao esclarecimento cabal da verdade. O parecer podia ter sido enviado até quarta-feira. Cumpriu-se todos os prazos legais e regimentais em vigor. Portanto, o teor do parecer é este, ou se vota a favor, ou se vota contra, ou se abstém. Portanto, é isso que está em causa. Não vale a pena estarmos aqui a fazer nenhum exercício, nem invocar a bruxa da Arruda, que não foi para aqui chamar. Sobre essa matéria, penso que foi muito claro. Portanto, tentou tirar o coelho da cartola, mas não há nem coelho nem há cartola. Está tudo dito. E eu vou pedir já imediatamente aos serviços para fazer chegar o teor deste e-mail aos seus vereadores para que não subsistam qualquer dúvida. Dia 1 de julho, às 13h23. Sr. Presidente, posso? Faz favor. Então, o que eu lhe vou dizer é o seguinte. Com a referência que merece, mais uma vez vem ao encontro daquilo que eu sempre disse, opacidade total. Porque esse e-mail, que não altera em nada aquilo que eu disse, nada, nunca foi dado conhecimento aos vereadores. Como é que poderia? Para quê? Para quê? Eu estou a utilizá-lo agora para alguma coisa está a utilizá-lo. O que é que isso altera? Eu realmente há coisas que eu não percebo, mas para tudo. Vou dar conhecimento já de seguida. Está bem, Sr. Presidente. Não interessa. Eu já lhe vou... Está-se a aprender em pormenores quando o essencial está a fugir à questão. Ou vota contra, ou vota a favor, ou se abstém. E já estamos a perder muito tempo. Quer dizer, isto é uma matéria que está desde quarta-feira na... Permite-me que eu esclareça isto ou não? É que fica nervoso. Eu não fico nervoso nada. Tentou tirar um coelho da cartola e percebeu que não há nem coelho nem cartola. Mas pronto, e saiu-lhe furado. O senhor diz que costuma repetir isto 4 vezes ou 5 vezes. Foi uma boa tentativa, mas saiu furado. Pode repetir isso 50 vezes, 60, que Posso? interessa. Exatamente. O que não transforma aquilo que eu disse em mentira. É tão simples quanto isto, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Não, o senhor disse que eu era incompetente porque não tinha cumprido o prazo. Sr. Presidente, o prazo não foi cumprido. Ponto final de parágrafo. É a sua interpretação. Tem 10 dias... Eu suspendi o prazo. Sr. Presidente, mas suspendeu o prazo de quê? Então, o que o senhor está-me a dizer é que informou que ia ter uma decisão que era contra e isto é que interrompe o prazo. Então, o prazo está cumprido. Se for para... Leu o mail que eu... Ouviu o mail que eu li? Então pronto. Ouvi com atenção. Assim não poderemos emitir o nosso parecer favorável. Pronto. Ainda que não se entenda que a suspensão do prazo... Se não há resposta... Não há resposta. Há resposta que é, se for à data de hoje, o parecer não é favorável. Está muito claro aqui. Então, só me está a dar mais uma razão uma vez. É que se fosse à data, ou seja, dentro dos prazos legais, se desse o parecer não era favorável, então o senhor tinha que votar contra. Percebe? Ainda não viu.
É tão simples quanto isto. Eu já vi que tentou, mas não conseguiu. Não disse Percebeu não. claramente que o que nós interessava era ouvir as populações. Está aqui dito, com todas as letras, há de gesto. O que eu lhe disse. E não houve resposta de gesto, nem favor nem O contra. que eu lhe disse e repito é o seguinte. Não Portanto, vale a pena escamotear a verdade. Isto foi articulado com a senhora Secretária de Estado, como está aí dito. Sr. Presidente, não vale a pena escamotear a verdade. O que eu estou a dizer e repito, e esta Epá, isto é é um lamentável. facto. É O lamentável. senhor, quando ouviu as pessoas e quando emite agora o parecer, tem o prazo ultrapassado, está tacitamente deferido. Isto é evidente. Porque senão não estava cá 10 dias, estava cá 15 ou 20. Ou então o senhor interrompia sempre os prazos. Olha, ainda não temos um parecer favorável. Daqui por 20 dias fazia outra vez. Ainda não temos. Fazia mais umas reuniõezinhas. Olha, já temos. E então o prazo era reaberto. Não, senhor. Porquê é que o senhor, diz-me assim, porquê é que o senhor não aceita aquilo que é uma evidência? Está E o interrompido senhor, o prazo. o senhor é tão jurista quanto eu e sabe tão bem quanto eu que aquilo que eu estou a dizer é uma verdade. Está interrompido o Uma prazo. verdade, Sr. Presidente, não está interrompido. E isso não levava-nos a outras coisas. Agora, encaremos a realidade. Se eu pedir mais prazo e isso não foi recusado, ele está deferido. Mas, oh, meu Deus, mas ao pedir mais prazo, isso é taxativo o que está. Aqui são 10 dias Exatamente. para Há muita coisa as que é respostas têm que ser taxativa. rápidas. Agora, o Muita coisa que é senhor, taxativa. efetivamente, quis, as coisas saíram-lhe mal. Há alguém que esteve atento e Também não, verificou pá, que, está tudo efetivamente, os prazos estavam esgotados. O senhor quis se escudar no parecer das populações muito bem, e faz bem, mas fez-lo fora de prazo. Isto Então é ia discutir com inequívoco. as coisas, Isto é inequívoco. com as pessoas em cima do joelho. Está bem. É inequívoco, É não só vale a opinião. pena. Pronto. É a minha opinião e vou-lhe dizer que é para também não haver dúvidas. Eu, e em nome do PSD, vamos votar convictamente contra. É isso que era preciso saber. Pronto. O resto Mas é- temos que explicar às pessoas, Pronto, está a quem explicado. nos ouve, O senhor efetivamente, mantém a acusação de incompetência do Sr. Presidente da Câmara. Está Não, à sua não, responsabilidade. não, Ouça, está à não sua façamos- responsabilidade. não façamos números. Está à sua responsabilidade. mantenho Quem quis que- fazer o número foi o Sr. Ouça, eu vereador mantenho e eu tive o tanto. cuidado de transmitir aqui aquilo que Sr. aconteceu. Presidente. E vou fazer chegar aos seus E vereadores. faz muito bem. Pá, Faz muito paciência. bem. É apenas Está só dito, para está fazer registado em hoje. ata. Só é apenas hoje, mas devo dizer, mantenho tanto aquilo que disse Está quanto à registado. incompetência, como o senhor mantém aquilo que me tem dito a meu respeito Sobre. sobre. Sim. O senhor não me chamou Chama-lhe de incendiário na última reunião de Câmara? O que é um incendiário? O que eu disse é Sim, que digam lá. incendiário Traduzam lá o que é um é incendiário. uma pessoa que cria factos quando eles não existem Ah. para incendiar as Eu queria populações. um facto que não existia. Isto que eu estou a criar é um facto que não existia. Quando diz que o contrato de associação está em perigo e que o Estado pode fechar, está a criar o facto. Oh, Sr. Presidente, E está a usar o medo a favor o de tempo- instrumentalização o tempo- política. O tempo reporá. Ah, mas eu estou, não as estou, o tempo não situações. é agora chamado, Mas não não está, é isso não assim, está não aqui é. em questão. Sr. Presidente, Eu já até transmiti a minha posição pública sobre essa matéria. E eu também já transmiti. Agora, o que eu disse e reafirmo, Já a mentira transmiti a minha repetida muitas posição. vezes não se Já transforma em verdade. transmiti a minha E é posição. verdade. Sou a favor de um referendo. Se vocês quiserem seguir o referendo, Ouça, se não quiserem, não caro seguem. amigo, Portanto, mas isso já isso é a está. responsabilidade da Isto Câmara. é- Se quer fazer um referendo, apresenta Eu ao vou referendo. propor, vou Se propor. fizer uma pergunta objetiva, Já a disse. única coisa que nós podemos contribuir é dizer assim, olha, há um referendo, a pergunta Portanto, qual é que é? Caríssimo, já estamos esclarecidos. O senhor Pronto. acusou-me aqui do que acusou. Tudo bem, eu acuso do que acusar. Pronto, e faz muito bem. Então estamos empatados. Não Pronto. tenho que sentir-me lembrado com isso. Não estou. O senhor pediu para eu me retratar. Não, depois disto achei que era suficiente para vocês retratar. Pelos O vistos senhor não foi. Eu nem sequer tenho a Eu achei. habilidade de lhe pedir assim para se retratar. Eu aquilo que achei, diz. Mas estamos esclarecidos. eu achei que seria suficiente a leitura deste e-mail para o senhor se retratar. Ó, senhor. Como não é suficiente, na sua Se opinião, alguém tira o Epá, coelho da por amor- cartola, é o senhor apresentar no dia da reunião, Não. cedo ao cartola, um Eu achei- e-mail que é do desconhecimento Eu achei- total, que eu é da achei- população, que é do vereador. Isso é que é inconcebível. quer dizer, todas as minhas correspondências têm que ser partilhadas pela As população, era o que as faltava. suas não. Era o As que faltava. correspondências Era o entre que o faltava. município, Ouça, era o que faltava. entre o município e um órgão de soberania. Era o que faltava. Por amor de Deus. Era o que faltava. Pronto, mas também fica registado isso. Que a correspondência entre o município e o órgão de soberania não tem que ser partilhada com os vereadores. Também fica registado. Registra-se. Se há um parecer que vai ser pedido Meu caro, aos seus tantos vereadores, a correspondência não é para um órgão de soberania, é para a diretora-geral de um serviço, tutelado por um órgão de soberania. Pronto. É diferente, já que o senhor é tão atento aos pormenores, também devia ter reconhecido isto. Ó, Sr. Presidente, Isto é para a sua diretora-geral vamos esclarecer isso. da DGEST. Eu penso que falei isto, não omiti esta parte, ok? Estamos esclarecidos. Portanto, estamos esclarecidos sobre esta matéria. Está aqui. O senhor fica com a sua, nós Pá, ficamos com a nossa claramente. posição, a Bem, sua posição é com legítima, a nossa certeza. também é legítima. Com certeza. Vamos agora- Votam contra a manutenção do segundo ciclo em Arranhão. Está aqui dito e está dito. Votamos contra Ouça, os está textos que dito. estão cá. Segundo, Isso não tenho a menor dúvida. votam contra a manutenção do segundo ciclo em Arranhão. É o que está a ser O votado. senhor põe aqui. Claro, está a ser Claro. votado, é isso.
O senhor pensa que tentar alterar, a gente tem que ter coerência com aquilo que defende. É o que eu procuro fazer. É o que eu procuro fazer. Mesmo com as incompetências, é isso que eu procuro fazer. Mas isso é normal, é da vida. Ponto 8 da ordem de trabalhos. Diz respeito à atribuição de apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos no âmbito da festa em honra da Nossa Senhora da Salvação. Estão aqui previstos 1.500 euros. Não sei se há alguma questão. Não havendo, aprovado por unanimidade esta atribuição do subsídio à Santa Casa da Misericórdia. O ponto 9 da ordem de trabalhos diz respeito a uma proposta para a atribuição de um subsídio, neste caso um apoio financeiro ao Centro Social para o Desenvolvimento de Santiago dos Vestos, já estava previsto em sede de orçamento e de plano de atividades para este ano, e à semelhança do ano anterior, no fundo, o que propomos é auxiliar o Centro Social na processão da sua atividade, nomeadamente nas obras do Centro Social. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, consideramos então aprovado este ponto da ordem de trabalhos. O ponto 10º diz respeito ao projeto de regulamento dos transportes rodoviários locais coletivos de passageiros interfreguesias, o Tua Casa. Recordam-se certamente que este projeto de regulamento já tinha vindo uma primeira vez à reunião de Câmara. Nós, no fundo, depois sentimos que seria necessário auscultar as populações, dada a importância desta medida e deste projeto. Foi isso que fizemos. Realizámos 14 sessões de esclarecimento pelo Conselho e, portanto, agora estamos em condições de propor uma nova redação, sobretudo em algumas cláusulas que tendo em vista as obrigações, sobretudo de acondicionamento das mercadorias que os utilizadores podem usar dentro do Tua Casa, mas fundamentalmente eu diria que a principal alteração diz respeito aos circuitos e horários, que também foi uma das questões mais focadas nas sessões que tivemos pelo Conselho. Portanto, relativamente a isto, o anexo 2 é aquele que tem maior alteração, os outros o anexo 1 das tarifas não sofreu alterações ou ajustamentos e, portanto, basicamente estamos em sede da proposta final, que será agora depois remetido para deliberação da Assembleia Municipal. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre este ponto. Não havendo, podemos então aprovar por unanimidade este ponto da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, ponto número 11 da ordem de trabalhos, diz respeito à 10ª alteração à SGOP e ao orçamento. Basicamente, tem que ver com a utilização de parte do empréstimo para reforçar os serviços de água, nomeadamente alguns projetos que temos com a construção de um novo reservatório no Casal Novo e a substituição de uma conduta do Jordão, que já está a apresentar vários problemas de sustentabilidade. Tem aqui um reforço dos transportes escolares que é preciso reforçar também em termos de despesa, mas depois será reforçado na receita com as transferências do Orçamento do Estado e com a descentralização de competências. E tem aqui a aquisição de algum equipamento básico e conservação de maquinaria, que também está aqui em causa, e fundamentalmente são estes os pontos mais importantes a destacar com esta alteração. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre esta matéria. Eu quanto a isto, a água, é o 10º, não é? Esse para lá. Sim, o 10º. O 11º. 11º. O Sr. Presidente diz que estes 180 mil euros é para reforçar, portanto, a conduta de água Ao Jordão. para o Jordão. E, digamos assim, desde daqueles equipamentos que foram já adquiridos, eu sei. A pergunta que eu queria fazer é ligar também isto é se já há efeitos práticos daquilo que tem sido, digamos, a redução das perdas que havia de água, já se pode ter alguma ideia. Estamos na casa dos 38% à data, não é? Portanto, já se reduziu o quê? 10% relativamente às perdas que existiam, 5%? Nós começámos com 56% antes de implementarmos as medidas, 56%, e agora estamos com 38%. Neste momento. Sim. Quase nos 20%, não chega aí. Já está submetido à discussão.
Sim, o ponto número 11. Há o voto contra? Não. Aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalho. Agora dá assim. O ponto 12 diz respeito a uma proposta que visa substituir, em parte, a deliberação da Câmara do passado, há 15 dias, portanto, referente à empreitada de qualificação das 16 moradias do bairro João Deus e dos 15 fogos a criar no Tardós, pelo seguinte: isto tem que ver com a situação que estava prevista no contrato de ser a entidade adjudicatária a fornecer, portanto, solução para o alojamento ou realojamento das famílias durante o período das obras. E eu queria dizer que, depois de consultarmos também o IRU, foi-nos aconselhado retirarmos essa questão, até porque configura uma situação que não é enquadrável no regime da empreitada e, portanto, meia culpa por essa situação, de facto, não é enquadrável no regime da empreitada, o arrendamento, e, portanto, o Tribunal de Contas poderia levantar algumas questões e há cautela para que o procedimento possa avançar sem haver reclamações ou problemas. Foi sugerido que pudéssemos retirar esta vertente, portanto, dos 45 mil euros que estavam previstos para o arrendamento do imobiliário para o realojamento das famílias pelo período da obra e, portanto, retirando isso, fica só a empreitada, grosso modo, de requalificação e de construção. Basicamente é isso, é expurgar a parte que imputava ao adjudicatário a questão do arrendamento para o realojamento durante o período da obra. Por exemplo, eu quero só deixar aqui expresso o seguinte: a posição do PSD é pública e também clara sobre este aspecto. Nós vamos votar favoravelmente a este ponto, mas deixar bem claro que somos, digamos, contra a construção do tal bloco habitacional que aqui vem pelo qual pelos 15 votos. Nós entendíamos que o bloco habitacional devia ser colocado no outro sítio, essa habitação social. Portanto, favorável à habitação social, favorável à requalificação das 16 moradias ali existentes e contra a construção do dito bloco habitacional. Mas isso não nos impede de votar favoravelmente esta medida para conseguir ações que somos contra a habitação social. Eu diria que os pontos 13 a 17 são processos no âmbito das obras particulares e todos eles vêm na sequência do decurso dos prazos das caducidades e, portanto, está aqui, nos termos da lei, de que proceder à deliberação da Câmara em conformidade, no fundo, declarando a caducidade de cada um destes processos. Não vale a pena estarmos aqui a apresentar cada um individualmente, todos eles dizem respeito a esta matéria e, portanto, se concordassem e se não houver oposição, fazemos considerar aprovados todos eles e depois circularão os documentos para cima. Está bem? Vou circular aqui os documentos. Depois vêm os documentos para conhecimento. Aqui é o resumo da tesouraria. As obras particulares. Muito bem, chegamos ao término da reunião. Deixem-me só dizer uma coisa. Deixem-me só dizer uma coisa aos seus vereadores, já agora, só para que fique claro. Relativamente à questão da competência ou incompetência. Acredito que estar na função de Presidente de Câmara e gerir alguns temas mais sensíveis seja mais difícil do que ser Presidente da Assembleia Municipal, com a vida velha, e rever as atas, que é uma competência própria da mesa e do próprio Presidente. E, portanto, sobre essa matéria, para ficar muito claro, se tivermos que entrar por aí, podemos entrar. Muito obrigado.